Glória a Deus. Fala, galera abençoada, a paz do Senhor Jesus. Como sempre, o seu âncora favorito aqui falando na voz. Deus abençoe a tua vida. Para quem não me conhece, meu nome é Cleide Araújo, âncora aqui. E são pequenas chaves que abrem portas grandes. Como sempre, né? Como sempre. Você vai entender porque eu falei isso aqui. Tá comigo também, o parceiro de Mills. Dá o brado aí, varão, e apresenta o nosso convidado. Âncora favorita é. E o mais bonito. Não, o mais bonito sou eu, varão. Graças a Deus. Tem que fazer uma enquete depois. Tem que fazer uma enquete depois aí. Pessoal, hoje nós estamos muito felizes. Sou o Gil Souza, Edmilson Pereira de Souza aqui, ó. Tá no Instagram, tá todas as nossas redes sociais aqui embaixo, na descrição do vídeo. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui o servo de Deus, está conosco pela segunda vez. Quando ele veio para São Paulo, a gente já pega, já traz aqui para ele contar as bênçãos, os milagres, falar da palavra de Deus conosco. Está conosco hoje, pastor Jackson Marques. Dá o brado aí, profeta. Receba. Tá cheio, tá cheio. Acabou de vir no congresso abençoado. Gente, prazer estar com vocês. Vocês estão felizes, cara. Nós é São alegre. chaves pequenas que abrem portas grandes. Você não tá vendo? Já vai pegando a primeira. Chaves quebradas não abrem portas inteiras. Meu Deus, vai começar assim mesmo, pastor? Já vai começar na raiz já. E pastor, pra quem não te conhece ainda aí, se apresenta aí, dá um oi pra galera. Gente, pastor Jackson Marques, meu seu nome ministério. é Jackson Marques, eu sou de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. E é isso aí. Pregador do Evangelho. Então, a gente tá aí nessa labuta, já tá quase não, já passou de 20 anos, né? 20 anos pregando o Evangelho, pastor. Rapaz, Fazendo a Bênçãos de mesma Deus. coisa, 20 anos. E, na verdade, não é um pregador que prepara a mensagem que prepara o pregador. forte. Há quem diga que Noé demorou 100 anos para construir a arca, quando na verdade foi Deus que precisou de 100 anos para construir o Noé. Então, todas as vezes que você se acha que está pronto, você não está pronto. É necessário 40 anos para você estar preparado. Foi o Forte. ciclo de Moisés. Forte. E 20 anos você preparando Eu não estou seu pronto. ministério. Tá no Eu não processo. estou pronto, não. Tá no Porque processo. você vai se sentir pronto quando você estiver debaixo de uma camada de maturidade. Forte, pastor. Forte. É verdade. Entende? Eu tava pensando nisso aí. Eu vi o senhor pregando hoje, no coisa. Eu falei assim, Deus, às vezes eu penso que eu tô preparado também para pregar na MUPA 10, talvez uma semana MUPA 10, ou até mesmo uma vigília, alguma coisa. E aí eu olhando aquela atmosfera, por live, imagina quem tava lá, né? Eu falei assim, Deus, eu não tô pronto não, eu ia matar aquele culto se fosse eu pregando. Por mais que pra mim, algumas pessoas falam, você é bom, mas eu não me acho preparado também, Uau, né? Então vai chegar um momento que eu sei que eu querendo ou não querendo, Deus vai abrir as portas. é forte. Mas agora eu acho que eu tô igual Jesus, não vai chegar na minha hora. Ô, Cleiton, e outra coisa, mano, a maturidade é isso, se você entender o seu tempo.
Porque a maior tragédia é quando você chega num lugar que você não está pronto para ele. Isso, foi forte. Entende? Então Deus formou primeiro o jardim para depois formar a Eva. Quando você entra num lugar que você não está pronto, ao invés de você contribuir, você só estraga. Verdade. Então, se for para estar num lugar para ocupar espaço, mano, eu não quero entrar. Quero entrar no lugar para frutificar. Para que quando sair de lá, eu possa até sair, mas os frutos permanecerão. Né? Forte, forte. Entende? Forte. É isso Pastor, mesmo. bênção pura. Pessoal, nós citamos aqui dessa pregação que o Cleito falou que tá assistindo. Pastor Jackson Marques pregou no congresso. Ó, aqui, ó, essa camiseta bonita. Top. Congresso Mupadesb, 60 anos de História. tá bom? Pastor Jackson Marques pregou lá. Quem quiser assistir a mensagem, só entrar lá. Jovens Mupadesb. Não, ADMSBC. Isso, só entra lá. ADMSBC. Isso. Lá tá a pregação, o pastor Jackson Marques pregando no Congresso Mupadesb. Pastor, tem um pessoal aqui que gosta muito do senhor mandando já mensagem aqui, ó. Thiago Marques mandando a paz do senhor. A Emily Vitória, a paz. Que cenário lindo. Ô, pessoal, deixa eu falar. Pequenas chaves abrem portas grandes. Né? Nós começamos com o Estúdio Rodocast, foi daqui pra cá e tal, num cenário muito top, muito lindo. Daqui é pra Paulista depois. Isso, você quer fazer seu podcast, tá o link da descrição, Rodocast, entre em contato pra você fazer seu podcast no estúdio lindo também. Boa. Tá bom, pessoal? Cenário novo, primeiro episódio, pastor Jackson Marques, vigília, hoje é vigília, só alegria aqui. Ó, Luan Gabriel mandou a paz do Senhor. Paz do Senhor, varão. Pastor Ismael Marques mandou Pastor, paz do Senhor, pastor. aleluia. Paz do Senhor, Jackson, Cleiton Edmilson, faltou pastor. eu na resenha, Glória. Júlio Cândido Oficial, bênção pura, Deus abençoe, Abraço, viu? João. Tamo junto. Pastor, o senhor vai ser papai? Graças a Deus. Conta essa experiência aí, como que tá sendo a experiência aí da gestação da sua esposa, como que tá sendo essa experiência? Então, tá sendo a primeira vez, né? Eu, antes de responder, a gente já prepara o corte, João, porque na outra vez que o senhor veio, você mostrou o desejo que queria, né? Eu fui até, a gente já brincou, pastor, eu receba 3 filhos, 4 filhos, né? Mas o senhor mostrou interesse nesse desejo, né? E aí você vem pela segunda vez já contando essa benção, pra nós ficamos felizes também. Então, eu acho que ser frutífero é ter filhos. Os filhos é uma semente da espécie. Todo fruto tem uma semente. Boa. Deus não vai fazer você ser frutífero sem te dar condições de semear. Por isso que o homem tem o sêmen. O sêmen é de semente. Você sabia dessa, Varão? Não sabia, não. Tá perdido. Já eu chego. O útero é o solo. O útero é o vaso, onde recebe a semente. Sêmen. O útero, terra. Sêmen e semente. Por isso que terra com terra não gera. Forte. Por isso que semente com semente não gera. Só gera semente na terra. Por isso que Deus falou com Adão, ser frutífero e multiplicai. Por que frutífero e multiplicar? Porque você não pode multiplicar aquilo que você nunca frutificou. Você só pode multiplicar quando você frutifica. Essa é a ideia de Deus, não é te fazer famoso, te tornar frutífero. Nem todo famoso é frutífero. Nem todo frutífero é famoso. Toma passo, os frutos permanecem. Aleluia. Como o senhor pregou hoje sobre a jovem que estava na casa de Naamã. Uau. Ela foi frutífera, mas não era famosa. Oh. Eu tava lá, eu tava lá. Detalhe, mano, ela foi frutífera em terra estranha, mano. Foi no seu próprio sol. Sabe o que eu acho lindo, mano? Quando o Abraão, ele tá conversando com o Ló, seu sobrinho, e fala assim, Ló, se você escolher a direita, eu vou pra esquerda. Se você for pra esquerda, eu vou pra direita. Por quê? Porque a promessa não tava no lugar. Tá na pessoa. Tava nele. Isso aí que você falou é muito forte. Quando Abraão e Ló... Pode, eu tô aprendendo com o senhor, pastor. Quando Abraão... assistir o filme no YouTube. Abraão e Ló não discute. Abraão dá o direito de Ló escolher, mas tá errado. Quem tinha o direito de escolher era o mais velho. Por que Abraão deu o direito para Ló escolher? Porque uma vez que você anda com Deus, a primeira coisa que você perde é o direito de escolha. Exatamente, aleluia. Quem anda com Deus não tem escolha. Ah, não sei se eu perdoo ou não perdoo. Não tem escolha. Ou você perdoa ou você perdoa. E engraçado, quando Ló olhou para as campinas de Sodoma, ele falou, eu vou para lá. Lugar verde, bonito. Abraão olhou para os lugares onde só tinha pedra. Foi o melhor lugar para a vida de Abraão. Por quê? Todas as vezes que você vai levantar um altar, você precisa de pedra. Receba! Eu vou dar lugar aqui, mano. Pastor, nós é do mistério, pastor. Eu também umas regiões montanhosas, mais próximo do céu. o céu, Mais pertinho do céu, mais fácil de ver estrela. Boa.
Ah, não, sabe qual é o problema, pastor? Que assim, às vezes a pessoa assim, eu vou arrancar o Jackson desse lugar, ele nunca mais dá fruto. Deus te leva para um lugar e você continua dando É fruto. verdade. Essa promessa tá em você, tá em mim, tá no Edmilson. Isso aí que você falou agora é tão forte que se você pegar uma semente, porque assim, as pessoas querem viver como árvore, mas não querem morrer como semente. E você nunca vai viver como árvore enquanto você não decidir morrer como semente. Toda semente precisa morrer para germinar. Essa é a força do evangelho. Você só vai ser uma nova criatura quando você decidir morrer a sua velha criatura. Verdade. Então, quando José estava na casa do pai dele, ele não frutificou. Porque se você pegar uma semente e colocar num cofre, quando passar 3 anos, você abrir o cofre, a semente vai estar do mesmo jeito. Mas se você pegar a mesma semente e colocar ela num solo, quando passar 3 dias, ela começa a germinar. É a vida de José. Na casa do pai, ele viveu a vida inteira e não frutificou em nada. Os irmãos vendeu ele achando que estava vendendo, não estava vendendo. Era Deus mandando ele de solo. O que ele não conseguiu ser na casa do pai, ele conseguiu ser no Egito. Ele se cresceu tanto que se tornou uma árvore de governo e os que queriam matar ele agora está sendo sustentado. Pastor, olha só como que o negócio é espiritual, né? O primeiro processo de rejeição de José foi onde? Cavaram, ou alguém cavou um lugar Assim, e jogaram ele como semente lá no poço. isso aí. Ele caiu como semente lá no poço. Ó. Toda vez que você vai Você não plantar, tá aqui não, mano. toda vez que você vai plantar a semente, você faz um buraco. É forte. Pega a semente e joga lá dentro. Forte. Talvez aquela cisterna serviu para a primeira coisa de José olhar para os céus. Forte. Porque quando você está num poço, a única coisa que você enxerga é o céu. Porque o poço, a saída não é para baixo. Pra cima. A saída é para cima. Receba. Então, quando José foi jogado na cisterna, ele estava lá embaixo. Mas quem estava cuidando dele, Então, lá em cima. estava lá em cima. Então, às vezes, você vai entrar em lugares que você não queria entrar. Mas faz parte da rota de um homem que vai liderar. Por quê? Imagina o José depois lá na frente. Ele vai entender o que é cisterna, porque ele passou por uma. Às vezes as pessoas querem tocar feridas profundas, mas não sabem lidar com ferimentos rasos. Como é que você quer falar de cisterna se você nunca foi jogado dentro de uma? Forte, pastor. Entende? Então, assim, a cisterna não é a sua morte. Porque o que para eles é o seu velório, para Deus é a sua semeadura. Forte. Uma frase que o pastor Franklin, pregando na nossa igreja, falou que muito forte, aquilo lá falou comigo muito forte. Deus não forma playboyzinho pra ficar se aparecendo por aí. Quando Deus forma um obreiro, Deus forma um servo, é na casa do oleiro, é na olaria, é na dificuldade. É um dos vídeos mais vistos, um dos cortes mais vistos do senhor na primeira passagem. Quem não assistiu o primeiro episódio, assiste lá. Foi que o senhor falando das dificuldades do seu ministério. Sim, Das aflições do ministério. E o obreiro, ele é formado em várias dificuldades para que quando ele chegue para executar a função que Deus o separou, ele esteja pronto para executar. Forte, mas sim. Pastor, também o senhor tinha falado também da. Você pode até repetir para nós aí, aquele processo da semente que ninguém gosta, que é o da dormência. Ninguém te vê, ninguém te ajuda, ninguém te abraça, ninguém te levanta, você não tem carta branca para pregar, parece que a escolha não vai. Explica um pouco lá para nós sobre esse processo aí, pastor. Então, assim, esse processo, cara, assim, ele é bem cauteloso. Porque se as pessoas não souberem administrar essa etapa, elas se frustram. Onde tem muita gente frustrada no ministério. Porque eles estão prontos para viver um propósito, mas não estão prontos para passar pelo processo. E o que te amadurece não é o propósito, é o processo. Porque o processo vem de processar. Então você só fica pronto depois que você passa pelo processo. E uma das coisas que eu gosto muito de falar é que quem foge dos processos se perde no propósito. Toda semente passa pelo período de dormência. É o momento que ela fica descansando. Quando você cava um buraco, que você coloca a semente lá dentro, você não enterra, a semente fica no escuro. Ninguém está vendo ela. Mas ela está sendo germinada. O que aconteceu com Moisés? Ele ficou escondido na casa da mãe dele, Joquebed escondeu ele. Ninguém estava vendo, mas o texto diz que o menino crescia. Quer dizer, então é melhor crescer no oculto do que inchar no público. Forte. Entende? É melhor crescer no anonimato, irmão, do que morrer publicamente. E às vezes Deus usa o secreto para te formar. O secreto é um meio que Deus utiliza para curar você dos traumas públicos. Forte. Então, assim, você não precisa estar sendo visto. Só precisa estar germinando. Porque quando você respeitar os processos, você não vai ter pressa. Essa é a graça da maturidade. Quando a maturidade chega, você aprende a viver leve em ambientes pesados. Quando a maturidade chega, você não luta para discutir. Porque a discussão é uma distração para te destruir. Você já passou pela dormência, nos lugares ocultos. Depois, nenhuma escuridão mais vai te cegar. Você já passou por lá. Foi o que eu falei da outra vez. Quando o Paulo estava indo para Damasco, um resplendor de luz o cercou. Ele caiu e ficou cego. Como assim? A luz era para clarear, ao invés dele enxergar, ele fica cego.
Porque toda vez que Deus chegar, é para você não enxergar do lado de fora. É para você começar a enxergar quem está do lado de dentro. Forte. Então, Paulo estava nascendo de novo. Ele estava no lugar da dormência. É quando ele ficou no escuro. É verdade. Só. E é interessante de Paulo também que quando ele estava com os olhos fechados, físico fechado, ele estava tendo visão. Porque quando ele conta a experiência lá em Coríntios, lá, conheço um homem há 14 anos, aqueles 14 anos para trás, dá bem Atos Apóstolos capítulo 9, onde ele estava tendo visão. E era verdade, porque ele teve a visão de que um homem ia até ele, né, que orar por ele. Antes de Deus falar com Ananias, Paulo já tinha tido essa visão. Verdade. Né? Então, antes de Deus falar para Ananias, vá lá, Deus já tinha mostrado para Paulo, já estava em visão, já estava tendo outras visões que ele estava tendo. Né? Então, isso é lindo, lindo. E uma coisa que eu gosto disso aí, que quando ele cai, ele não quebra nada, só fica cego. Porque Ai, meu Deus do Essa eu céu. peguei, mas essa eu peguei. Porque foi a queda mais linda da Bíblia. Pois é melhor cair com Deus do que cair sem Deus. Forte. Entende? Então era uma semente sendo plantada. Aí quando ele estava no chão, ele ouviu uma voz. Então você nunca pode apontar o dedo para quem está no chão. De repente ele está ouvindo coisas que você de pé ainda não ouviu. Forte. Ele estava caído, mas estava ouvindo uma voz. E outra coisa, ele estava caído, mas não estava morto. Lembra do Pedro quando ele afundou? A galera não fala mal do Pedro? Sim. Mas peraí, quantos passos ele deu até afundar? Entende? Ele andou. É isso aí, Ele mano. viveu o que ninguém viveu. As pessoas querem condenar as outras, mas peraí, quantas vigílias o cara participou? Quantas almas o cara ganhou? Quantos trabalhos o cara fez? Então quer dizer que tudo ele fez foi jogado fora? Parabéns, Wilson. Não, você não pode jogar fora só por causa de um erro, então ele está condenado. Forte. Então se for assim, todos nós estamos condenados, porque todo dia a gente erra. Exato. É A igual... gente tem mania desculpa, de fica à vontade. apagar o passado da Boa, pessoa. boa. A gente pensa, irmão, por exemplo, irmão errou. Por exemplo, pega alguns pastores de Deus, infelizmente deslizaram. Mas peraí, quantas almas não abençoou na pregação? Sim, sim. Quantas pessoas foram impactadas, batizadas com o Espírito Santo? Né? Calma aí, vamos, né? É, não pode jogar tudo Ser fora. matador de profeta, não. Isso aí, Paulo disse que ouve tudo e retém o que é bom, irmão. Não é possível que de nada que esse cara fez, uma coisa boa não saiu. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eu Boa, acho pastor. interessante, né, pastor? Imagina ao hoje cair, tipo, um escândalo maior do que o que foi de Davi. Imagina se hoje um homem que nós considerado pela sociedade, considerado pelo meio cristão como homem segundo o coração de Deus e cometer pecados na atrocidade do que Davi cometeu. Nós espancaria em praça pública. A repercussão seria Nossa, horrível. Você nunca mais se levanta. Dependendo do que for, você nunca mais se levanta, mano. O cara te queima, te suja de uma forma, mano. Que no máximo você vai pregar ali na igreja de garagem, ali, mas. Eu concordo com você. Agora, depende do ângulo. Porque assim, ele pode não se levantar pro homem. Pelo homem, sim. Eu falo humano, Isso aí. né? A visão humana. Porque, por exemplo, eu creio num Deus segunda chance. Sim. Você quer uma queda terrível igual a de Pedro? Negou Jesus 3 vezes, mesmo tendo as experiências que Pedro teve. E quando Jesus apareceu, a primeira coisa que ele falou, vá para Galiléia e diga a Pedro que eu quero ver ele lá também. E detalhe, Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus perguntou ele 3 vezes, tu me ama, tu me amas? E no dia de Pentecoste, na conferência global, quem foi o primeiro a pregar? Foi ele. O primeiro a abrir a conferência global na pregação A redenção. foi o Pedro. Pedro. Deus é um Deus segunda chance. Leva essa para casa. Forte. Não, e. Que nós possamos aprender isso, pastor. Verdade. Nós precisamos aprender isso. Né? Os líderes também. A igreja não sabe perdoar, viu, Cleiton? Difícil. Pastor, Olha, a igreja não sabe perdoar. Por quê? A palavra perdão não fala de ganho. A palavra perdão fala de perda. sim. Entende? Você que abre mão de algo. Então, o perdão é uma chave que libera você. O perdão te destrava das mágoas. Forte. O perdão é um meio que Deus utiliza para te evoluir, irmão. Tem pessoas que não avançam porque estão presas nas mágoas. E mágoa é uma água amarga. Você está bebendo uma água amarga, porque está guardando mágoa. E quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. Toda vez que você guarda mágoa, você não evolui. Pastor, você falou de água amarga aí, eu lembro de Mara, né? Aí é terrível. Entendeu? Noemi, a situação que ela tava, ela se prendeu à situação. Falei assim, não tenho mais como casar, não tenho como dar filho, não posso dar filho pra vocês, né? A órfã, né? E ali Noemi também, não posso dar filho pra vocês, então pra ela, a vida dela acabou ali. Pra ela não tinha mais esperança, então ela se prendeu à situação dela. É por isso que Deus ele fala assim na Isaías, fala, olha, não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei, ou seja, não releve as antigas. Mas por que Deus? Porque é isso que eu faço nova das coisas. Quando a pessoa se prende ao passado, eu falei no culto no lar. Foi forte, né, moço?
né, no culto lá que a gente quarta-feira. Agora, tem gente que tá tão preso ao passado, por exemplo, um casamento frustrado, não deu certo, né? Por exemplo, uma queda, que errou, caiu, fornicou, pecou, fez uma coisa. E a pessoa se prende, ela não se perdoa. Deus já perdoou, né? Deus já quer levantar, só que a pessoa fica presa, ela não avança, né? E aí ela não vive as coisas novas que Deus tem, porque ela tá presa. Aí ela vive o quê? Vira amargurada, água amarga. E você sabe o que tira o amargor da água? A cruz. Porque quando o povo chegou nas águas amargas de Mara, Êxodo, Moisés pegou um pedaço de madeira. E quando ele jogou, o povo começou a beber daquela mesma água. A mesma água que era amarga. A madeira é a cruz, irmão. Só depois da cruz. Só depois, é verdade, transformação. Ô, pastor, nós fomos falando, né? Foi abrindo vários leques. Né, de vários... o testemunho dele vamos continuar assim. Mas, pastor, me fala como que foi, como que sua esposa te deu a notícia da gravidez. Eu queria saber como que você recebeu a notícia da gravidez. Boa. Como que foi esse impacto, né? Então, eu tava viajando na semana que a Keila ficou grávida. Foi um choque porque ela é muito habilidosa para fazer surpresa, né? E o homem é meio devagar para perceber. Nós somos lentos nas percepções. E aí ela chegou. Quando eu abri uma caixinha, quando eu abri a caixinha tinha um teste. E eu, como Tomé, duvidei, falei, não é possível. E ela falou, pois é, você vai ser pai, que agora nós somos 3. Olha aí, forte. 3 family. Aí. 3 days. Tem uns memes aí, passou que uns camaradas. A mulher fez isso, né? Com o camarada que botou o teste de gravidez, né? Com os 2 pauzinhos lá, né? Tal. Aí chegou assim, pegou, o cara abriu e falou: nossa, amor, vamos pro médico. Aí a mulher achando que ele entendeu, né? Falou assim: vamos pro médico, você tá com febre. O homem que tava com febre, né? Ele não sabia que era teste de gravidez. Isso aí tá totalmente. Você é lesada, né, meu filho? Eu tô grávida. Assim. Mas assim, falando sério, assim, o senhor. Você tipo, ficou preocupado no momento? Você tava preparado? Porque assim, quando eu fui receber a primeira vez, eu falei assim, eu tava em pé, sentei. Eu sentei também. Rapaz, que é um negócio que veio no coração. No começo eu não chorei, no começo eu sentei, que eu fiquei chocado com a notícia. Essa notícia fez as minhas pernas bambear. Isso mesmo. Eu confesso que as nuvens do meu entendimento escureceram na hora. Você começou a chover, caiu gota de preocupação. Eu falei, Deus, cuide de mim agora. Porque você pensa assim, cara, vou ter que dar destino a uma criança. Tem noção? Vou ter que cuidar dela desde o 0 até... Mínimo 18 anos ainda. 18, até ele sair daqui formado. Meu e é menino. Deus, vai estar na responsabilidade. A gente não sabia que era sexo menino, né? E aí a gente tava na expectativa de ser uma menina. Se fosse uma menina, chamar Sara. Sara, boa. Nome lindo, maravilhoso. Aí se fosse um menino, ele falou assim, ó, menina eu dou o nome. Eu falei, eu dou o nome. E menino, ela dá o nome. Boa. Aí na hora do teste lá, irmão, quando explodiu a parada lá e saiu a fumaça azul, a gente gritou assim de nervoso, que na verdade, porque a gente queria a fumaça rosa, né? Só que Deus não te dá o que você quer. Porque se Deus te dá o que você quer, você fica viciado. Toda hora você quer aquilo. Por isso que Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho. Deus falou, vou tirar não. Porque o que você quer que eu tire, eu não vou tirar. Mas o que você precisa já tá aí. A minha graça te basta. Forte. Deus nunca vai te dar uma revelação sem antes te dar um espinho. Você não recebe a revelação por causa do espinho. Você recebe o espinho por causa da revelação. Glória a Deus. Forte. Aí veio assim um menino e falei, meu Deus do céu. E existe uma promessa sobre esse menino. Porque tudo que Deus começa com os pais, ele continua nos filhos. Os pais são arcos e os filhos são flechas. Boa. O arco não fica parado, mas a flecha vai onde o arco não pode ir. É o que Deus fez com Isaac. Aonde Abraão não foi, Isaac foi. Aonde Isaac não foi, Jacó foi. E aonde Jacó não foi, José foi. Forte, professor. Então forte. eu creio que Deus está começando comigo. Na verdade, começou com meu pai. Agora ele fez comigo. E agora vai fazer na vida do Joseph. Joseph. Olha aí. Inglês, Joseph. Você tá chique? Você tá estudando inglês? Não, Joseph é hebraico, que é José, né? É, José. Você tá estudando inglês ou não? Não. A minha professora, um beijo, Rebeca. Minha professora linda, 17 anos. Sério? Conheci quando tinha 5. Sério? Olha aí. Hablo muy bien español. Fala muito bien español. Espanhol é muito lindo, mas já inglês. E já foi pro exterior, passou a pregar? Então, eu tive agora, tive a oportunidade de pregar a primeira vez fora do Brasil, lá do Uruguai.
Uruguai. Olha, que maravilha. E foi terrível no sentido de tava muito frio, Sério? tava gelado. Nossa, o Uruguai, a gente não se escuta falar sobre a obra do Uruguai. Cara, o que que acontece? Há muitos países da América do Sul, raramente você vai ouvir. E existe um profeta lá no Uruguai chamado Rafael, se eu não estiver enganado, é Rafael Ramírez. Inclusive, ele foi preso por acho que uma semana, porque ele profetizou a morte do Hugo Chávez. Daqui a 3 dias, o Hugo Chaves morre. No segundo dia, o Hugo Chaves morreu. Rapaz. E é um cara que vive no monte, assim, é um profeta da nação lá. E aí você tem na Argentina Jorge Rojas, que é um pastor antigo também. Tem 2 irmãos lá, que eu esqueci o nome deles. Esses homens, os 2 irmãos, eles já cancelaram mais de 20 velórios. Eita. A unção deles é essa, eles entram dentro do ambiente, ora pro defunto e ele levanta. Mais de 20. Eu creio, rapaz, nosso Deus tá vivo. E não é à toa que Jesus falou, vocês farão obras maiores. Olha só, opa. Entende? E outra coisa é que o poder da vida está em nós, né? Sim. Entende? Então, mas aí foi uma experiência muito top, assim, porque eu não conhecia, não sei falar muito bem espanhol, não sei falar espanhol. E me receberam, assim, de um carinho muito grande. Como que foi a ponte pra você chegar lá? Então, o pessoal viu o vídeo no YouTube, né? Mensagens, Brinca, não. Sério? Viu, aí o pessoal vê hoje. O que acontece, mano? A internet hoje é uma ponte, né? Uma das coisas que eu gosto de falar sobre as pontes é que você pode trafegar nela tanto de dia quanto de noite. A ponte pode ser de madeira, mas qualquer um anda sobre ela. Boa. A ponte suporta o peso tanto do hipócrita como do homem de verdade. A ponte te dá uma conexão de uma rua para outra, mas a maior riqueza da ponte é que ela te faz andar sobre as águas. É verdade. Forte, mas... Entende? A ponte promove os encontros de uma rua a outra. Então eles viram, né, eu pregando no YouTube e tal, aí me ligaram e uma das coisas que as pessoas mais ficam chocadas é quando ligam, eu não tenho assessor, E você eu mesmo atendo. Ah, isso é pra poucos, hein? O que que acontece? Eles ficam chocados que eles não acreditam. Não, fala sério, quem é? Sério? Porque 90% dos caras tem. Eu entendo entre aspas. Sim. Por quê? Você tem que cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar da sua vida pessoal, emocional. E aí você tem que preparar a mensagem para quem é escritor e tal, estudo e não sei o quê. E ainda, irmão, tem que responder mensagem, ligação. Não é fácil, não. Mas... Bom, você tem razão, Sam. Tem umas controvérsias, porque sempre foi assim. se não escolher um assessor bom, irmão, mata o seu ministério. Ah, Porque quem você traz para perto de você revela o seu caráter. boa. Opa! Pega essa aí, irmão. Isso aí é fortíssimo, hein, Quem pastor? você traz para perto de você revela o seu caráter. Porque assim, ó, nós estamos. Já fui líder de uma cidade, já assumi um trabalho. Esse congresso agora que é das irmãs, eu chamei todos os pregadores lá, né? Porque as irmãs me pediu ajuda. Estamos na vigília aí 6 anos. E o que eu já ouvi de assessor de pregador, Não. eu vou chamar. E aí eu tenho assim, rapaz, a partir de eu vou ter a visão. Esse assessor tem muito do pastor que eu tô chamando. Esse assessor, ele tem muito do O assessor não pode fazer nada sem que o contratante não esteja sabendo. Verdade. Precisa estar debaixo do aval dele. Por isso que quando os discípulos foram ser assessor de Jesus, Jesus falou assim, o que é isso aí? Não, porque os crianças estão querendo ter contato contigo. Deixa as crianças vir a mim. Deixa aí vir a mim. Deixa vir as minhas criancinhas, porque quem rejeita os pequenos jamais terá acesso aos grandes. Deixa vir os pequenos, porque dos tais é o reino. Por isso que eu vejo isso como humildade. A humildade, ela é a identidade de quem entendeu o reino. Jesus falou o quê? Ele abriu uma escola, você sabe, tá na Bíblia, né? Sim. Jesus tinha uma escola, sabia? Sim, escola apostólica. Não, Jesus tinha uma escola. Não era apostólica, não, tinha uma escola. E na escola de Jesus só tinha 2 matérias. E ele falou, aprender de mim. Sou manso e humilde. E sou manso e humilde. Forte. Então, se as pessoas querem entrar na escola do evangelho, as 2 matérias que elas não podem pular são essas. Mansidão e humildade. Então, eu quero dizer para todo o Brasil que as matrículas estão abertas. Aleluia. Pastor, já aceitou esse assunto, segura aí, Aurão. Assim, porque assim, pastor, tudo bem, o As pastor é pai, sempre estará. E o diploma é na glória. Ó, a matrícula tá aberta. Ó, e o diploma é na glória. Tá? O diploma não é aqui não, você vai pegar lá no Tribunal de Cristo. Mas pastor, assim, tudo bem, você citou Jesus, mas Jesus não tinha assessor, né?
Mas se às vezes o camarada pega vai picar ali, não, eu quero botar um carão. Um cara que não tenha vergonha de colocar os absurdos que é imposto. Então muitas das vezes ele se coloca como se fosse um muro, para não chegar diretamente ele, né? Porque tem gente que já fica indignado, já quer rasgar o pastor. Você é mercenário, sem vergonha, corrupto, pilantra. Já quer falar, e aí eles colocam um assessor como, né, Proteção. uma proteção. É isso aí também. Tem esse Então, lado tem também. esse lado. Mas, assim, irmão, isso. Quantos anos tem a Assembleia de Deus? Quantos anos se tem pregador no Brasil? Né? Eles não usavam esse recurso. Né? Então, acho assim, que eles estão vendo uma coisa, tipo, um mercado mesmo, um comércio mesmo. Porque, assim, bota o valor e o assessor não é de graça. Quando você achar um assessor de graça, valor. entendeu? Quando você achar um assessor de graça, você me passa o contato dele, porque trabalho de graça não tem. Ele vai ter que ganhar o dele em cima. Né? E aí que é o problema. Entendeu? Até o problema com o Eliseu Rodrigues, que ele falou, que ele fez uma live, eu assisti e falei assim, não, estão falando aí que eu tô cobrando uns absurdos. Se vocês têm o print das conversas, se o meu assessor estiver pedindo esses valores que estão me acusando, estão querendo me processar e tal, vocês me manda no direct lá pra me ver, porque se ele estiver cobrando algo que tá fora do que eu impus, aí eu vou ter que ver com ele. Mas me manda certinho, tal, tem que ser o meu número, a foto, tudo mais, tem que ser nós mesmo. Né? E aí até falou, porque muita gente reclamando, não tá com um absurdo, e ele falou, se tiver alguém que tem print, ou gravou ligação, tudo mais, no assessor cobrando um absurdo que era falado, tipo de 15 mil, 10 mil, aí fala assim, manda pra mim que aí eu já vou, aí é comigo. Então tem muito isso também, né, do assessor querer abusar ou não, né, e faz fofoca, mentira, levante, que não é verdade. Então, Judas olhou para Maria quando ela colocou o perfume no pé de Jesus, e ele virou e falou assim, ó, esse perfume vale 300 dinheiro. Numa outra tradução, ele falou assim, vale 300 denários. Um denário era salário de um dia. 300 denários, 300 dias. Ou seja, quase um ano. O Judas deu o preço. Vale 300. Mas quando ele foi vender Jesus, não, vale 30. Meu Deus! Então quer dizer que o perfume vale 300 e Jesus vale 30? Ai, meu Deus do céu! Você não pode dar preço. Quando ele vendeu Jesus, ele descobriu. Quando ele vendeu Jesus, ele descobriu que a maior riqueza não foi o dinheiro que ele recebeu. A maior riqueza foi o presente que ele deu. Forte. Porque Judas entregou Jesus para receber o dinheiro. Alguns estão recebendo dinheiro para entregar Jesus. Tem gente que valoriza mais o dinheiro que Jesus. O quê? E eu gosto de sacerdotes. O Judas deu Jesus e recebeu dinheiro. O sacerdote foi o contrário. Deu dinheiro para ter Jesus. Forte. Então, às vezes, as pessoas estão colocando aí outra coisa, irmão. Tem isso também. Às vezes você vai num lugar, você estipula um valor. Estipula um valor não, você... Porque assim, cobrar, quem cobra é a companhia de energia. Ela cobra. Porque ela fala assim, como é que você fala para a companhia de energia de sua cidade? Eu não aceito esse valor, tem como você abaixar? Eles não vão abaixar, mano. Aquilo ali é cobrar. Ou seja, não tem como mudar, não tem alteração. É aquele valor, você tem que pagar aquele ali. Agora eu creio na questão de entrar no acordo. Porque tem gente que, ó, eu só subo aqui se você me der isso. Quando eu chegar no evento, tem que dar o resto, tem que dar não sei quanto de entrada, porque tem dois lados. O lado daqueles que marcam e não cumprem, depois cancelam o seu compromisso. Sim. Você poderia atender outras agendas, não atendeu porque o cara marcou e... Pregador, com certeza, pregador, o senhor que viaja o Brasil todo, sofre muito com essas coisas, né? Mas, e aí, quando você não vai numa agenda, você é tudo. De demônio, não sei o quê. Olha, os caras quebram do outro lado, é normal. Aí não, acontece. Passou, quebrou. Mercenário, que ele tá vendo, arrumou um pagamento. Melhor. Um dia eu fui pra uma igreja, rapaz. Cheguei na porta da igreja, rapaz. Forte, é bom deixar isso claro, né? É bom deixar isso claro. Sim, né? Claro, tem dois lados. Dois lados. O lado, tem um lado do cara que não vai querer mesmo. Olhou, não vou querer esse compromisso, não. E tem o outro lado de que o cara não vai poder ir no compromisso. Ele não vai poder ir lá. O que nós estávamos falando? A igreja, a parte da igreja também marcou com você. Sim. Aí, pastor, cancelamos o trabalho aqui. Tipo, na semana. Na semana tem gente que cancela no dia, irmão. Meu Deus, aí não vai, não, gente. Quando é em outro estado, pastor. Irmão, um dia eu peguei o avião, fui pro aeroporto, cheguei na cidade. Quando eu liguei, e aí, varão? Não brinca. Aí a ligação ruim, mano. O congresso, quase que eu falei o nome, meu Deus, quase. E aí, com quase que saiu. Quase que eu falo o nome. Começa com N, mas eu vou falar. Aí eu falei, mano, e aí o evento, sei o quê. Que evento, varão? Um evento geral, não sei o quê. Mano, tô em Jerusalém, cara, pra Israel. Vai, amado. Aí não dá, gente. Sabe o que foi pior? Não foi falar que tá em Jerusalém. De boa, irmão, tranquilo. O pior foi
Não arrumou ninguém pra me buscar. Eu fiquei no aeroporto tentando mudar o voo. Fiquei 24 horas dentro do aeroporto. Pelo amor de Deus. Porque toda hora a companhia falava assim, ó, daqui a 2 horas eu vou conseguir resolver isso aí. Daqui a 2 horas, daqui a 2 horas, daqui a 2 horas. Passou o dia todinho. Então, assim, a gente tem esse lado também, tá vendo, pessoal? Então, tem os dois lados, né? Deu um lado do cara que não quer ir mesmo, Sim. que não tá nem aí pra igreja. O cara tá no caráter dele, ele não quer. Mas também tem outro lado também. Pastor, Forte. top demais. Queria falar. Eu queria só voltar, só resgatar um assunto do que o senhor falou, que é muito interessante a questão da humildade e da simplicidade. E de chave. Sim. Que existe chaves que abrem portas espirituais pra gente, que facilita a nossa vida espiritual. A humildade, a pessoa que é humildade, a pessoa que tem facilidade de perdoar, isso faz bem pra pessoa. Tem pessoa que ela não, o que o senhor falou hoje na pregação, que guarda mágoa e ela não consegue perdoar, ela tem um ódio constante dela. A pessoa que tem humildade, ela consegue entrar e sair dos lugares em paz, em tranquilidade, não é soberbo, não é arrogante e consegue fazer bem pra si mesmo. Essas coisas da escola, das matrículas, faz bem pra si mesmo. Então, quando o senhor falou isso da escola de Jesus, que ensina a simplicidade e a humildade, são coisas que nós aprendemos com Cristo que faz bem para nossa vida pessoal e espiritual mesmo, né? Pastor, nós teve uma aula da escola dominical, aquela aula me marcou muito. Eu tô me aprofundando nesse estudo aí, a questão da soberba. Eu perguntei pro meu pastor, depois da aula, eu falei, pastor, o senhor já disciplinou alguém por a pessoa ser soberba e arrogante? Eu falei, nunca. E por que adultério? Eu falei, já. Na disciplina de Deus, Deus matou. Ele olhou Davi, que adulterou e perdoou, transpassou o pecado, mas olhou para Nabucodonosor e para Herodes sem dar um segundo de chance de se arrepender pela soberba. Deus exterminou. O julgamento de Deus para a soberba é totalmente diferente do que o nosso. Nenhum pastor vai disciplinar alguém porque é soberbo, é arrogante, que se acha. Agora porque fornicou, errou, mentiu, talvez. Para Deus, não. Deus, ele olhou para Nabucodonosor, né? Não deu tempo, você vai comer capim, ele comeu capim. Para Herodes já foi diferente, vai ter comida de bicho. Ele não quis atribuir a Deus a glória, a honra, ele se soberbeceu na soberba, né? E Deus julgou ele, falou assim, ó, a sua sentença Davi eu até perdoei, mas a sua sentença hoje é a morte. Ananias e Safira também não tiveram nem momento, um segundo de se arrepender. Né? Então, assim, a Deus, ele vê a soberba como algo muito grave, pior do que, eu tô falando segundo a palavra de Deus, segundo Provérbios capítulo 6, né, que fala muito questão de uma pessoa soberba, né? Deus, ele pesa mais uma pessoa soberba do que uma pessoa que caiu no adultério e numa fornicação. Sei que você fala muito pesado. Você sabe que Lúcifer foi expulso do céu sem fazer nada, né? Ele pensou na sua mente. Subiria acima das nuvens, acima desse. Ele não executou isso, não. Ele planejou. Irmão, olha só, ele planejou. Porque altivez de espírito, irmão, procede a ruína. Exatamente. Entende? Então, tipo assim, por exemplo, não tem como Deus exaltar quem já se exaltou. Pessoas não são exaltadas porque ele mesmo já se exaltou. Da mesma forma, não tem como matar quem já morreu. Quando você morre pra você, nenhuma crítica te afeta. Você já tá morto. O cara tá no caixão, você pegar um espeto e enfiar nele, ele vai sentir dor porque ele já morreu. Por que Jesus perdoou quem matou ele? Porque já estava morto na cruz. Por que Jesus conseguiu perdoar quem o matou e a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu? Porque nós não estamos na cruz. Nós não estamos em Cristo. Quem planta a semente do perdão não colhe os frutos da culpa. Forte, você. A culpa não te trará cura, mas o perdão te conduzirá à paz. Forte. Toda vez que você perdoa, irmão, você pode viver sem dinheiro. Você vive em paz. Dorme em paz, tranquilo. Irmão, você falou e agora eu vou conectar a chave. O perdão é uma chave que te libera. Pessoas talentosas não avançam porque estão presas em mágoa. Estão presas no que as pessoas fizeram lá atrás, que ele não consegue produzir na frente. O que é depressão? É o passado te paralisando no seu presente. O que é ansiedade? É o futuro te paralisando no seu presente. Exatamente. Pedro chegou para Jesus e falou assim, ó, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7. Eu gosto do Pedro, que ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Jesus virou e falou assim, não, Pedro, 70 vezes 7. Eu sei, irmão, que 70 vezes 7 ou 7 vezes 70, a ordem do fator não altera o resultado. 490. É possível alguém errar mais de 490 vezes? Sim. Casa pra você ver. Sim. Você vai ver se você vai passar as 500, 1000. Tá. O que Jesus está falando ali não é de 490 vezes.
Lembra de Salmos 90, 10, 90, 12? A vida do homem Depois do 70. dura 70 anos. Quem falou 7? Foi Pedro. Quem falou 70? Deus. Jesus. Ou seja, a vida do homem dura 70 anos. Quantos dias tem uma semana? 7. Pedro estava falando de uma semana. Você tá falando de uma vida. Isso não tá aqui não, mano. E Jesus está falando de uma vida inteira. O que ele está dizendo? Enquanto vocês viverem, vocês vão ter que perdoar. Quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso. Por isso que quando ele estava na cruz, ele falou, Pai, perdoa. Porque quando você está perto da morte, você está no final de tudo. Jesus estava dizendo, eu terminei a minha obra. Eles me sintam perdoando. Até o fim da obra. Por isso que Estevão aprendeu, né? Que é um bom discípulo. É aquele que pratica bem, é aquele que o mestre ensinou. Pai, perdoa eles. Porque as pedradas não vão impedir do céu continuar aberto, irmão. Forte. Eles podem tacar pedra, mas você vai continuar manifestando discípulo. Posso falar uma coisa aqui? Tem muita gente sendo manipulada assim que está sendo discipulado. A manipulação é para fazer você ser parecido comigo. O discipulado é para fazer você ser parecido com Cristo. Se o discipulado que você está tendo não faz parecer com Jesus, irmão, você foi manipulado. Porque a primeira característica que você foi discipulado para Cristo é a sua humildade. Então, vai fazer uma pergunta aqui, mas agora eu pensei uma coisa aqui. Então, os... Deixa quieto. Eu vou cortar essa parte. Não saiu nada, vamos lá. Ai, vai ser um filme legal esse Não, mas é vídeo aqui. interessante que tem igrejas aí, lá na Patagônia, nesse lugar aí, Lá na Hungria. que todo mundo fala igual o bispo, né? Você, deixa quieto. Mas ali é uma manipulação mesmo, né? Porque, tipo, a gente não precisa, não é Não só. é discipulado. São várias igrejas que eles não pregam igual Cristo, eles pregam igual o líder deles. Tem cara que até imita até a mancada. Do jeito de mancada do líder. Outro fala, meu companheiro, deixa eu falar, né? Pastor, o senhor falou uma coisa interessante, que Paulo, ele tinha tudo pra ficar preso. Tem um texto, eu tô me aprofundando também nesse texto, quando ele fala assim, lá em Filipenses, ó, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço é que esquecendo das coisas que atrás ficam. Que coisa é essa? Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, fala assim, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos uma. 3 vezes apedrejado. Só aqui você pode jogar nas costas de Paulo 8 sentenças de morte. Jesus recebeu uma, ele entregou o espírito, mas certamente morreria, porque era de morte. Paulo teve 5 vezes, 3 vezes de apedrejamento. Você já viu alguém escapar de apedrejamento? Estevão não escapou. Eles falam, contando isso 3 vezes, tá, parece mentira. Paulo, como você tá vivo? 3 vezes apedrejado? Apedrejamento é sentença de morte. Sim, passei 3 vezes sentença de morte e tô vivo. Mas o que mais Paulo vai me doer na leitura é, fui abandonado pelos irmãos. Fui perseguido pelos irmãos. Fui perseguido na cidade, no campo. Paulo passou 24 horas em mar aberto. Naufrágio. 24 horas em mar aberto, sem ninguém. Passou um dia no abismo. Passou frio, fome, nudez. Paulo, por que ele não narra lá que ele foi picado por cobra? Porque Paulo estava no meio do ministério, teve 30 anos de ministério. Ali em Corinto, ele estava 15 anos no seu ministério. De 15 anos ali, Paulo já tinha sofrido tudo aquilo. Depois ele sofreu mais um naufrágio, parou na ilha de Malta, foi picado por serpente. E ele poderia se parar. Ele poderia ficar depressivo, criar mágoa por não ter ajuda. Como que pode a igreja deixar eu passar fome? Como pode a igreja deixar eu passar sede? Eu fiquei nu, sem ter o que vestir. Parece que o que mais doeu não foi as suas experiências. Foi o abandono. Foi os irmãos. Entendeu? E assim, ele poderia tudo ficar assim, ó. A partir de hoje, meu ministério acaba aqui. Aqui ele falou, eu deixo pra trás. Prossigo para o alvo. Para o Por prêmio. isso, eu digo, que Te amo, quando Jesus falou assim, ó. Se você for numa cidade e você não for bem recebido, Jesus falou assim, ó, tira a sandália. Sacode ela, bate uma na outra e vai embora. Gente, eu nunca entendi por que Jesus mandou bater uma sandália na outra e depois ir embora. Porque você está indo para um próximo ambiente. Quando ele manda você bater, ele está querendo dizer, você não pode carregar nenhum cisco, nenhum pó, nenhum grão Forte. dos lugares de rejeição que você saiu antes. Glória a Deus. Então você tem que sair, sacudir, porque às vezes a pessoa sai do relacionamento e entra no outro, carregando vestígios do antigo relacionamento. Por isso que Deus não pode te colocar em um lugar novo sem se atualizar para ele. Por exemplo, tirou o povo do Egito. Para colocar em Canaã, se Deus coloca eles de uma vez direto, eles iam fazer de Canaã uma senzala. Porque eles não sabiam o que era o governo, porque eles sempre foram escravos. Então Deus teve que colocar eles no deserto para desintoxicar da cultura egípcia. Eles aprenderem a ser livre, né? Entende? Porque vocês já viveram como escravo. Está na hora de vocês aprender a viver o que é ser livre, o que é ser filho. Governar. Você falou isso aí, me lembrei da mulher de Ló. Ela tava andando pra frente, mas
olhando pra trás. Ô, pastor, o senhor tava Forte. falando de que o perdão é uma chave que abre cadeias, abre prisões. E assim, a nossa natureza humana pecaminosa, ela tem um prazer maligno no ódio, tem um prazer maligno no aborrecer. Tipo assim, de certa forma, a natureza pecaminosa, ela tem prazer em odiar. Então a pessoa que odeia, ela sente um certo prazer no ódio, na mágoa. É tipo uma pessoa que tem aquela droga que faz mal, tá levando a pessoa pro abismo, mas ela Que abre mão, né? não quer abrir mão daquele prazer de. É tipo assim, eu não gosto. Tipo, eu criei uma mágoa do Cleiton. Não, isso daí pode ser verdadeiro. Normal, normal. Talvez Eu te tenha uma perdoo, tá revelação perdoado. aqui. Tá perdoado. Talvez tenha. Tá perdoado. Pastor, nosso público já tá acostumado com essas Eu brincadeiras. tô ligado. Mas Tá assim, perdoado, te eu perdoa, tenho mano. prazer de passar perto dele e não olhar na cara dele. Sabe? E isso tem na natureza humana. Mas Jesus, igual o senhor falou do período no deserto, desintoxicando. Desintoxicando. E o senhor falou algo de Estevão, que o discípulo ele pratica o que o mestre manda. Uau. O texto que o senhor citou até hoje, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Eu pensei que essa discussão que Jesus estava falando, ele estava falando para os fariseus, mas não era. Quando eu comecei a ler o texto, eu entendi. E falou Jesus para os que creram nele. Não é pros de fora, é pros de Não. dentro. Se vocês fizerem o que eu vos mando, Uhum. verdadeiramente sereis meus discípulos. Boa. E aí conhecereis a verdade. Vixe. E a verdade vos libertará. Sim. Primeiro eles creram, né? Creram. Jesus falou, agora obedece. Porque quando vocês obedecer, aí vão ser meu discípulo. Você não é discípulo só por crer. Você é discípulo Por obedecer. Aí Aleluia. quando você obedece sendo discípulo, você conhece verdades libertadoras. Glória a Deus. E tem acesso a essa chave. A obediência Aleluia. revela que você é filho. Que o pai quer do filho não é sacrifício. Que o pai quer do filho é obediência. É melhor obedecer. Sacrificar. Porque a religião te ensina a sacrificar. A paternidade te ensina a obedecer. Um pai não quer sacrifício do filho. Um pai quer do filho obediência. Por isso que um filho nunca vai ter autoridade se ele nunca teve obediência. Deus só entrega autoridade para quem entrega obediência. Aleluia. Quando você se submete à autoridade de Deus, Deus te eleva para um nível de autoridade. Glória a Deus. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Todo sacrifício é resultado de uma desobediência. Aonde há uma desobediência, tem que acontecer um sacrifício. Então, a desobediência se chama Adão. E o sacrifício se chama... Cristo. Augusto não tá aqui não. Ele Você não tá aqui não, mano. Você tá... Aí, tipo aquela que é famosa lá, né? O primeiro Adão pegou no paraíso. Uau. O segundo Adão Pastor, muito tremendo. tá vencendo o tremendo deserto. ser filho, né? Não, mano. Lá em... O texto de Cafarnaum. Hebreus, capítulo de número 12, 4, lá é muito pesado, né? Ele diz, não ouvistes a correção que recebeste como filho, que Deus açoita todo filho que recebe, porque ele repreende o que ama. Se vós não estivesse recebendo a repreensão do Senhor, não eram filhos, eram bastardos. Uau. A característica do bastardo é que ele não é repreendido por Deus. Aí entra Romanos 12, 1, 23 e 26. Entregou Deus tais homens a uma forma de pensar errônea para desonrar seus corpos entre si. Aí seguindo as paixões do seu coração, ou seja, quando Deus não repreende meu corpo, minhas regras, eu faço do meu jeito, eu sou do meu jeito, o problema é meu, eu faço como que eu quiser, é bastardo. O filho não. O filho recebe regras, é repreendido pelo Senhor. Mas o pai nunca repreende o Senhor agora, né? Ser pai, você nunca vai repreender o Joseph pro mal dele. Toda vez que você repreender o Joseph, vai ser pro bem dele, Verdade. pro crescimento dele. A casa que não tem a paternidade não tem disciplina. Se eu não tenho a repreensão, aí vai ser meu corpo e minhas regras. Aí vai ter o aborto mesmo. Não tem paternidade. Não tem regra, não tem disciplina. Quem coloca a ordem na casa? A paternidade. Aí vem vem de Deus, né? Não é invenção. Lá do humana. Éden. Lá do Éden. É lá do Éden, vem Ó, de vocês Deus. podem comer de tudo. Menos a Sendo árvore do pai. conhecimento. Aquele que é pai desde o início. Entende? Deus não vai proibir você de tocar na árvore.
Porque entre você e o pecado, Deus não vai colocar um muro. Por quê? Ele está contando com a sua fidelidade. Quando a Eva pegou do fruto, que ela comeu do fruto, que ela levou para o Adão, porque toda vez que você cede à tentação, você se torna um tentador. O diabo tem uma fúria com as mulheres. Opa. Repete, por favor, pastor. Todas as vezes que você cede à tentação, você se torna um tentador. Quando a Eva cedeu à tentação, que ela pegou do fruto, ela levou para Adão e tentou ele. Entende? Então, o Satanás entrou em 2 jardins. Não foi só no jardim do Éden. Ele entrou em 2 jardins. O jardim do Éden e o jardim da mente. Quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. Verdade. A mente é o governo. Por isso que coroa fica na cabeça. Quando o Satanás entrou no jardim, que ele foi na Eva, por que ele foi até em Eva? Deixa eu falar isso. Por que ele foi até em Eva? Que é o vaso mais frágil. Pode ser também. Porque o homem é o propósito de Deus. O homem, macho, másculo, o homem. E a mulher é o desejo do homem. Não é bom que o homem esteja só. Ali é uma auxiliadora, uma disjuntora. A mulher é o desejo e o homem é o propósito. A mulher só deixa de ser o desejo quando ela se casa. Aí ela deixa de ser desejo para ser um propósito. Então, toda vez que o diabo quer destruir um propósito, o que ele usa? O desejo. Porque é mais fácil você se inclinar para o seu desejo do que você se estabelecer para o seu propósito. Rapidinho. Quem que matou os meninos no Egito? Não foram os guardas do faraó. Foram as parteiras. Quem era? Mulheres. Quem que perseguiu Elias? Quem reinava era Acabe. Mas quem perseguiu Elias? Jezabel, mulher. Quem tentou acabar com Sansão? Não foram os filisteus. Foi Dalila. Quem que destruiu a vida de Davi? Batseba. E outra, na casa do Potifar. Potifar não queria fazer nada com o Zé, não, irmão. Mas a mulher, mas aqui tem um detalhe. Quando o diabo veio destruir o propósito, ele foi até em Eva. Mas quando Deus veio restabelecer o propósito, Deus foi até em Maria. Se por uma mulher o pecado entrou, irmão, por uma mulher também a salvação vem reinou. Quando Deus olhou e disse assim, já que você entrou em Eva para destruir, não tem problema não. Eu vou entrar em Maria para reconfigurar. Forte. Meu Deus. Deus restaurou a dignidade da mulher, né? E posso ir mais fundo? Quando o Satanás entrou no jardim, ele visitou a mulher. Mas quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que ele apareceu Pra mulher. foi para uma mulher. O que ele estava querendo dizer? Agora você é o jardim, eu quero restaurar você. Meu Deus. Porque Deus nunca vai mudar o ambiente sem antes mudar o habitante. Por isso que o inimigo tem raiva das mulheres. Porque Deus colocou o útero nas mulheres. O útero é o quê? A mão de Deus. Deus só fez Adão e Eva, não fez mais ninguém. Por quê? Colocou a fábrica nelas. As mulheres são a fábrica, porque elas produzem o ser humano. A ciência não sabe como nasce cabelo no ventre de uma mulher. Então o diabo fica com raiva. Porque diabo, demônio não gera demônio, não nasce demônio. Agora uma mulher pode gerar filhos e filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. Dá-me filhos, senão morro. Forte. Ô, pastor, que top. Muito top. Galera, é coisa linda, é coisa tremenda. Vai, Galera, segue o pastor Deus é Jackson. maravilhoso. Só pra falar, segue o pastor Jackson Marques lá nas redes sociais, você está assistindo, @Jackson Marques lá, você vai achar ele lá no Instagram, no TikTok tem bastante vídeo legal. Segue ele lá em todas as redes sociais. Se inscreve aqui no canal, você que está assistindo através do pastor Jackson Marques. O algoritmo, olha só, depois que você ouviu aqui a primeira vez no TBA Podcast, começou o algoritmo a mandar um monte de mensagem e chegou pra mim a mensagem que o senhor não contou no podcast, mas o senhor contou pra mim no carro, que chegou pra mim cancelando o funeral. Sim. Conta essa experiência de uma moça que entrou em contato com o senhor, porque aquilo ali, conta essa experiência. Boa. Lembrei dessa experiência. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Cara, uma das coisas, vou lembrar desse tema, uma das coisas mais extraordinárias é que essa questão de pais e filho, esse alinhamento. Você percebeu que aquele menino, quando ele estava com os pães na mão, na multiplicação, o menino não comeu os pães? Ele entregou para Jesus? Ele entregou para André, né? Entregou para os discípulos entregou para Jesus. Por que o menino não comeu os pães? Porque o menino não sabia multiplicar pão. Ele tinha matéria-prima, mas não sabia trabalhar com ela. Já na segunda multiplicação, os discípulos sabiam trabalhar, mas não tinha matéria-prima. O que Deus fez? Conectou as duas gerações. O menino que tem a matéria-prima, mas não sabe trabalhar. E os discípulos que sabem trabalhar, mas não tem a matéria-prima. Ele está conectando as duas gerações. Da mesma forma, Samuel, que ouviu a voz, mas não entendia. E o sacerdote, ele entendia, mas não estava ouvindo. Não estava ouvindo. Então Deus está conectando as duas gerações. Aqui ouve, mas não entende, não sabe o que está falando.
E é que tá falando, e é que entende, que ouve, mas não tá ouvindo. Quando eles foram construir a Torre de Babel, né? Foram construir a Torre de Babel. A Bíblia diz que eles fizeram de tijolos. E Deus não trabalha com forma, Deus trabalha com formas. Forte. Quando eles foram, quando eles foram construir a torre, qual era o propósito da torre? Eles queriam ganhar um nome. Que é o nome. Ser não é? conhecido. Ser Eles conhecido. queriam ser reconhecidos. E outra coisa, a Bíblia diz que eles queimaram os tijolos. E o que tem de gente queimando coisas ou queimando outros para subir. Todas as vezes que você queima pessoas para subir em qualquer plataforma, irmão, isso não é reino, é império. Então eles fizeram uma torre para chegar até o céu e não chegaram. Jacó precisou de uma pedra para fazer o céu chegar até ele. Rapaz do céu. Ele preparou uma pedra e Deus já tinha uma escada pra ele. Entende? E aí, quando você é fiel à pedra, Deus te estabelece uma escada. Forte. Porque alguém falou, todos os caminhos levam a Deus. Eu falei, irmão, eu até concordo com isso, porque Deus está em todos os lugares. Todos os caminhos podem levar a Deus. Deus está em todos os lugares. Agora, irmão, só um caminho leva ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai. A Deus, qualquer caminho, mas ao Pai, só Jesus. Jesus. Forte. Porque é a paternidade. Estava pregando a mensagem que eu estava. Fui convidado para pregar no evento. E chegou no evento lá, muito esquisito, muito estranho. Quando terminou o evento, eu voltei. Era meio numa casa de show, cara. Era meio na casa de show sim, mesmo. sim. Muito esquisito o negócio lá. E aí eu tava pensando no filho da viúva de Naim. Que no filho da viúva de Naim era o caixão, que era a madeira carregando o menino. Na cruz era o contrário. Era o filho carregando a madeira, mas deixa eu falar. E aí o que aconteceu? Eu cheguei e vi que houve um velório do filho da viúva de Naim. Mas não houve enterro. Porque as mulheres naquela época que não tinham condições de enterrar o filho na cidade ou em cemitérios privados, enterravam em cemitérios públicos, ficava à beira da cidade. Então teve velório, mas não teve enterro. Então velório sim, enterro não. E eu comecei a pregar sobre esse texto e tal. E aí eu preguei uma mensagem, cara, e fui embora, tá? Essa mensagem foi parar no YouTube. Preguei numa convenção lá em Minas, com o de Vargas. Rapaz, uma moça chegou pra se suicidar. Ela é de São Paulo. Cara, Picuíba. Que é isso? É interior aqui. Rapaz, e essa moça chegou. E aí, a última coisa que ela queria era ouvir a música no velório do Michael Jackson. O que ela colocou? Velório Jackson. Cara, aí a primeira mensagem minha. Meu nome é Jackson, que é Jackson, né? É. Velório. E aí, quando ele colocou lá e deitou, Ai, rapaz, Jesus. eu já entrei falando já. Que pode até ter velado a sua vida, mas não tem como enterrá-la. Porque antes do enterro, quem chega a vida. Aleluia. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois Jesus falou, eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. Então a abundância de Deus é, eu quero fazer você viver além do que você já vivenciou. Porque não existe vida fora de Deus. Atos 17, 28. Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Irmão, ela ia suicidar. Não suicidou. E aí essa moça me ligou depois que ela tinha batizado e depois casou. Olha. E cara, assim, foi um testemunho Deus muito fez algo maravilhoso. completo mesmo. E agora, recente, agora um rapaz me ligou, tava eu, o Fernando e Keira no carro. Cara do Rio Grande do Sul, casado, trabalha. O cara amarrou uma corda no pescoço, irmão. Uma corda no pescoço. Isso é muito forte. E quando ele ia morrer, ele foi, pegou o celular, entrou no YouTube. Ele falou que não sabe quando apareceu um vídeo meu e era um podcast. Eu não sei se foi o que foi feito aqui. Era um podcast de um vídeo de 15 segundos. 15 segundos, aqueles relancezinhos lá. Ele falou assim que quando terminou o vídeo, que ele colocou o celular, que a viga arrebentou com ele. Aí caiu, esse cara me ligou chorando, eu tava numa reunião de pastores, e ele me ligou chorando. Sei o que, eu vi seu vídeo, pelo amor de Deus. Aquilo me emocionou muito. Porque eu não posso convencer alguém de suicidar. Mas os lugares que eu não tenho acesso, o evangelho tem. Aleluia. Entende? Então, eu acredito que tudo que se faz em prol de Deus e para o reino de Deus, irmão, tem um resultado. Você pode não estar vendo aqui, mas Deus trabalha atrás das cortinas das suas emoções. Você pode não estar enxergando, mas Deus está trabalhando. Forte, pastor. Deus trabalha para aqueles que Aproveitando Deus falando disso aí, pastor, que você falou da. Tô em live, gente. Um beijo a vocês aí, meus seguidores. Tamo junto aqui no podcast em São Paulo. Pastor, é interessante porque a questão das portas, que a mulher alguém te viu e te chamou pro Uruguai, né? Antigamente era mais complicado, né? Porque assim, tipo, que nem foi um pastor na vigília, essa última que teve, ele falou que ele foi pregar lá no Piauí, no interior do Piauí. E aí ele
pregou, tá? Depois perguntou pro irmão, me chamou. Eu falei, mas Como é que você me chama? como você me chamou? Eu falei, achei seu DVD, mas como que esse DVD foi parar aqui? Você nunca vim pra cá? Eu falei, não cara. sei, mas o CDBZ chegou na minha mão, Deus mandou te chamar pra pregar aqui e tal. Você vê como que hoje, você já vai segurar, falar já. Então, assim, o YouTube, ele tá abrindo fácil isso, um acesso. Por exemplo, as pessoas vão muito pelo movimento. Então, deixa eu ver se o pastor Jacques é bom. Ele vê uma mensagem, gostou, vai te chamar. Verdade. Né? Antigamente, a pessoa nunca te viu pregando a vida. Aí vai pela fé mesmo. Ou por alguém Ou falando. então que alguém falou, irmão, eu Alguém estava no falou. evento e viu o cara. Tá vendo? Mas sabe uma coisa? Quem encontrou Moisés foi a filha de Faraó. Então Deus nunca vai te colocar no caminho. Deus sempre vai te colocar no caminho de alguém que te dá um destino. Te abre na porta, né? Quem conectou Moisés ao palácio foi a filha de Faraó, velho. Então Deus sempre vai te conectar com alguém que te dá um destino. Quando Moisés cresceu, que a mãe dele foi devolver ele, né? Que é uma mãe que agora se tornou meio que uma ama, né? Alguém que Uma cuida. empregada recebia. E dá, falou assim, ó, que eu vim entregar o menino. A Bíblia diz, e sendo o menino já grande. Hum. Aí a filha de Faraó falou assim, então tá, agora o nome dele vai ser Moisés, espera aí. Então quer dizer que ele cresceu sem nome? E tem gente que nem cresceu já quer nome. Que não é nome que dá crescimento, irmão. Boa forte. Posso citar em Jesus, né? Tem nome de que vive, mas. Tem gente que nem cresceu já quer nome. Tá Não, o poder não tá no seu nome. Teve tá no um seu pedido crescimento. aqui pro Mas pastor esse negócio falar. de nome é terrível, pastor, porque assim, quando Deus fala pra igreja de Sardes, aí tá falando de nome, quando Deus cita nome, né, o Shen, o nome, não é qualquer nome, é alguém que era conhecido, eram pessoas que tinham nomes conhecidos, que era reconhecido facilmente, né, e é como Jesus disse assim, ó, prega pelo nome, pastoreia pelo nome. Enquanto no evento hoje a pessoa só prega pelo nome, só canta por causa do pesado, nome, mas Deus já viu que, ó, morreu faz tempo. Então você tá querendo dizer que tá como aquela figueira, que tem folha, mas não tem fruto. É exatamente isso. Não troque os frutos pelas folhas. Ai, meu Deus do céu. Porque as folhas falam que você tá vivo, mas o fruto fala que você produz. Rapaz, não queria ser reconhecido pelas folhas. Em Natal, você já vai falar, gente. Em Natal tem uma árvore que ela entrou no Guinness Book, é a Cajueiro. maior alma. Você conhece, porque você é do Já Nordeste. tive lá, já tive lá. Mas poucos conhecem. Há tempo morador lá que não sabe do fruto que é. Dá. Eita, Qual é o fruto que ela dá? Não sei. Ah, eu não sei não. Mas eu só sei que é aquela árvore lá que parece uma cidade lá, é isso que entrou no Guinness Book. Ela é conhecida pelo tamanho, mas não é Uau. pelo fruto. uau, tá afiado, hein? Eu já Não peguei esse existe livro já. frase de efeito, irmão. Não existe. É Deus. No é reino de Deus não existe frase de efeito. Porque se fosse frase de efeito, Salomão é o cara que mais frases tem. Tá na Bíblia. Tem uma frase mais pesada que essa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o pai no sepulcro. Foda. Irmão, são frases de impacto. É isso mesmo. Porque você prega com aquilo que Deus te deu. Usa a ferramenta que Deus colocou na sua mão e ele responsabiliza do resto. Porque o seu papel é pregar, os resultados é com Deus. Ô, pastor, falando nisso, eu tenho um pedido aqui, eu vou fazer já já. Creio. Deixa eu falar algo aqui, mas já já eu falo. Pastor, o seu estilo de pregação é muito diferenciado, assim, para nós aqui de São Paulo, não temos tanto acesso, talvez lá os pregadores que o senhor conhece, tem também o estilo do senhor, Não. de ser esse estilo de colocando frase em cima de frase, Bíblia em cima de Bíblia, assim, ó, desse jeito que o senhor prega. O senhor já foi atacado por pessoas que não têm conhecimento no sentido de falar exatamente isso? Ah, o pastor Jackson prega fazendo frase de efeito. O senhor já recebeu essas críticas? Sim. Como que o senhor recebe essas críticas? TikTok nem fala que TikTok é o lugar Então, da polêmica. O lovers e o o que eu hate. entendo? Eu entendo que as redes sociais são camadas. O Facebook é uma rede social onde tem pessoas mais simples. Pode ver que há poucos atritos no Facebook. O Instagram já é uma rede social mais culta. Não sei se vocês concordam comigo. São pessoas assim, é de gente mais elitizada. O Instagram, porque é mais pesado. O cara que não bota crédito para ficar mexendo no celular, o Instagram gasta mais rápido. Opa. Consumo Como na internet conforme- terrível. Rápido, entende? Então não é pra, né? Já o TikTok, irmão, é a periferia. Ali, irmão, qualquer um fala qualquer coisa. Exatamente. Então assim, cara, Twitter é o quebra-pau. quebra com o Twitter. Você quer uma confusão, irmão? Joga lá no Twitter. É Lá isso e aí. dá pau Aqui, ó, risca, joga e só fora. O
esse dia eu tava vendo. Twitter é terrível. Acho que foi o Flow. Twitter não para, viu? O negócio toma proporção que até o pessoal do Japão começa a te criticar. Aí você fala, o que esse cara tá falando aí, japonês? Dá uma olhada pra Caiarona, tá chamando de tempo. Que isso? Não tô entendendo mais nada. Até o japonês me xingando aqui. Ele nem entendeu o que você falou, mas ele tá tanta gente brigando. Eu vou entrar também, quero saber. Aí junta tudo e fala, rapaz. Eu tava vendo. Cara, a internet, meu irmão, a internet pra te fazer famosa, meu irmão. É Mas rápido. também pra te Pra te destruir. jogar pra baixo também. Não, eu tenho um corte nosso. Tem um corte, gente, é isso tem aí. um corte de um episódio nosso do TikTok que todo dia o pau tá quebrando. Ele ficava respondendo, eu falei, deixa. Eu gosto, eu gosto. E viraliza. O que acontece? O que acontece agora? Eu tô parando de responder. Por exemplo, eu fiz um comentário aqui uma outra vez, que eu vim aqui. Pô, o vídeo que mais teve polêmica foi aquela que eu falei que quando Adão pecou, ele saiu e não teve mais acesso ao jardim. Que Deus colocou um anjo Eu vi esse vídeo do pessoal comentando Você viu, você lá viu? do Serafim, da espada. no caminho da árvore. Adão não tinha acesso, porque o caminho estava fechado. Aí eu falei, então Deus fechou a porta. Não tinha como ele entrar. Aí então ele não podia entrar. O que Deus fez? Levantou alguém de dentro para abrir a porta para quem estava do lado de fora. Porque Adão deixou a chave do lado de dentro. Gente, O pessoal não entendeu. pelo amor Eu vi de esse Deus. vídeo. O que é chave? É acesso, irmão. Tá certo. Adão perdeu acesso, que a chave é o que dá acesso. Ué. Aí, mas quem é que tava lá dentro lá que tinha acesso? Foi Meu Deus do céu. E quem tava lá dentro? Jesus, meu filho. pra até explicar. Pelo Não, mas amor de Deus. Aí, que chave é essa? vou explicar. Isaías lá é... O principal está sobre os seus ombros. É. E Isaías 22, e porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Isaías 22. E abrirá e ninguém fechará. Não começa fechando, começa abrindo. Então, não tá Ele tem a chave. tá abrindo. Ele tem a chave. Ele abriu para nós porque Adão perdeu o reino. O que Jesus veio trazer de volta? O reino. Primeiro, o tabernáculo é o Éden, irmão. O sacerdote não podia pecar. Se o sacerdote pecasse dentro do tabernáculo, ele morria. O Adão pecou aonde? Dentro do tabernáculo. Por isso que ele foi colocado para fora. Eu concordo. Entende? Então Jesus é o sumo sacerdote que nos colocou de volta para dentro. É isso mesmo. Ele nos fez acessar de novo o lugar que Adão perdeu. O Éden era um lugar God! santíssimo. O Éden era um lugar santíssimo. E até hoje buscam achar o Éden e nunca vão encontrar. E não vou encontrar, porque o que Deus esconde ninguém acha. Ai, meu pai, o que Irmão, Deus o abre, Éden ninguém é tão fecha. santíssimo que é o único lugar que Deus viu no culto de Adão. Todo dia. Irmão, era o homem que ia fazer culto para Deus, com Adão era o contrário. Era Deus que vinha no culto dele, mano. Rapaz, é Deus que visitava. né? Deus descia lá para conversar com Adão. Tu tem noção? E outra coisa, o Adão foi criado fora do jardim. A Eva foi criada dentro do jardim. O Adão sabia viver fora, mas não soube viver dentro. A Eva soube viver dentro, agora vai ter que aprender a viver fora. Que foi colocado para fora os dois juntos. Porque quando é um casal e um erra. Por isso que quando Abraão recebeu, que eu não entendo, tem gente que tá querendo ser Abraão, mas não sabe nem receber pessoas. Deixa eu calar a boca aqui, que essa doeu. Tem gente querendo ser Abraão, mas não sabe nem receber estranhos. Forte. Abraão recebeu 3 homens, falou com Sara assim, ó, vamos preparar, você prepara o bolo, prepara a farinha, que eu vou pregar lá o animal pra gente fazer um Sim, sacrifício. sim. Eles nunca fizeram sacrifício junto. Desde Gênesis 12. Abraão e Sara nunca foi junto. E levantou Abraão ao altar. E levantou Abraão ao altar. Nunca fez nada dos dois juntos, era só Abraão. No dia que os dois juntos fizeram, Deus destravou uma bênção que estava retida há 100 anos. No tempo da vida, você vai ter um filho. 9 meses depois, Isso mesmo. nasceu Isaac. Porque Forte. quando você vai junto, a aliança é poderosa como se fosse uma chave para abrir aquilo que está retido. Por isso que quando o Senhor falou, ele descobriu que dos 3 não era o Senhor, né? Ele falou, o Senhor, por que é o Senhor? Porque só Deus faz promessa. Anjo não faz promessa. Porque anjo não pode cumprir. Só Deus pode cumprir. Aí quando o Senhor falou isso para Abraão, sua mulher vai dar à luz. Sara foi ouvir, que mulher tem a habilidade de ouvir conversas que o homem não tem. Vamos ver. Aí ela foi riu. Gente, Dentro da tenda, ela. Rapaz, isso conversa é muito sério. Ela estava do lado de dentro da tenda, mas ao mesmo tempo ela estava do lado de fora da conversa. Você tava ouvindo, ó. Hein? Ao mesmo tempo que ela estava dentro da tenda, ela estava do lado de fora do propósito, que ela riu. Forte. Ela riu de Deus. É verdade. 9 meses depois nasceu Isaac. Isaac significa sorriso. Isso. Era Deus dizendo para ela, 9 meses atrás, você deu um sorriso para mim. 9 meses depois, tô devolvendo sorriso de volta. Toma, engole isso aí. Agora você vai suportar esse riso agora. Deus é misericordioso, né, pastor? Depois fala, Irmão, vou eu travar. estou pronto para sorrir na velhice. Abraão tinha 100 anos e estava rindo. Deus deu um sorriso para Abraão na velhice.
Sara com 90 anos, velha, e Deus deu um sorriso pra ela. Se a vida não sorrir pra você, irmão, Deus tem um Deus vai sorriso pra dar. te dar. Eita. Rapaz, é forte, pastor. A gente poderia falar a história da Leia mesmo, que está sendo pregado muito esses últimos dias. É uma dessa, né? Os 3 primeiros filhos dela presos em Jacó. E o último, ela se libertou de Jacó. Foi a partir de agora eu vou adorar a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou louvar a Deus, vem Judá. A partir de agora eu vou louvar a Deus, minha vida é outra. Alguém escreveu aqui quem ri por último. Ai, meu pai. Fala sobre Jó aí, que o pastor pediu. É que o pastor mandou aqui. Na verdade, ele falou: pede para o pastor falar sobre Jó. E foi tremendo o que ele pregou hoje no congresso. Fala aí, A pastor parte do que ele Jó. falou de Jó. De Jó ou de Ló? Acho que foi de. De Ló, não? Pastor, manda aqui. Porque Acho que É, foi. Jó ou Ló? De repente, eu falei de Jó hoje, né? então acho que falou de Ló, então. É. Falou de Ló. Porque tem uma coisa de Ló que eu acho linda, que o anjo pegou na mão dele. Não foi? E Sim. pegou na mão da mulher. Sim. Aí o outro anjo pegou na mão da outra filha e pegou na mão da outra Sim, filha. a família todinha. Porque às vezes, irmão, vai ter lugares que os passos é seu, mas a direção é de Deus. Tem lugares que se Deus não te puxar, você não vai querer andar. E aí, quando ele puxou eles de mãos dadas, e isso é muito forte. Porque o Ló protegeu as duas filhas. Os homens queriam ter contato com aqueles homens lá. Contato sexual, irmão. Eles queriam ter contato com Exatamente. E aí Relação sexual. Aí deu ruim. Porque não tem como ter acesso ao céu pela carne. Eles queriam ter acesso ao céu pela carne, pegando os homens. O texto diz que os anjos, os homens que estavam lá de dentro, estendeu a mão para quem estava lá de fora. E eles ficaram cegos, a ponto de não encontrar a porta. Sério, porta. Quem que é a porta? É Cristo. Cristo. Então, quando você está cego, você não tem acesso à porta. Porque você está do lado de fora. Posso falar sobre cegueira? Lembra que quando Jesus chegou em Betsaida, casa da pesca, trouxeram um cego para ele, não foi? O que ele fez? Pegou na mão do cego e tirou ele para fora da cidade. Eu não sei quem trouxe. Ele até o cego. Mas eu sei quem trouxe a visão até ele. Jesus levou ele para fora da cidade. Foi? Tocou nos olhos dele e falou assim: o que você vê? Ele falou assim: eu vejo os homens como árvores que andam. Ele está mandando de mão dada com Jesus? Esse é o grande problema. É que tem muita gente andando de mão dada com Jesus, mas ainda continua cego. Forte. Aí quando pegou na mão, Jesus, o que você está vendo? Eu estou vendo os homens como árvores. Você já viu a árvore andar? O dia que eu vi uma árvore andando, eu vou correr, ué. Uai, Árvore do folclore. Por que árvores andam no reino? Porque tem 2 detalhes. Número 1, você não pode ficar enraizado em lugar nenhum e nem com pessoa alguma. E número 2, significa que uma vez que você anda, você está ligado a dar fruto em todos os lugares. Forte. Porque quando você está enraizado, você não dá fruto em lugar nenhum. Aí Jesus virou e falou assim: ó, não volte para a aldeia. Por que não volte para a aldeia? Porque ele te tirou de lá? Também. Porque às vezes o problema não está na sua visão, e sim no ambiente que você está inserido. Tem ambiente que te segue, irmão. Tem ambiente até que te mata. Por isso que Jesus não pregou muito em Nazaré, ué. Porque eles pegaram pedra para atacar nele, porque tem lugares que não adianta você tentar entrar, irmão. Eles te matam. Perca o lugar, mas não perca a vida. Forte. E é difícil entender isso, hein, professor? Tem que ir forte. Então, já que você quer, então vou deixar você pra você O quebrar. paralítico de Cafarnaum andou, o cego de Jericó enxergou, o Lázaro em Betânia ressuscitou, o filho da viúva de Naim se levantou, mas em Nazaré os cegos continuaram cegos, os paralíticos continuaram paralíticos, os mortos continuaram mortos, porque não recebeu Jesus. Não creram, né, não pastor? usufruíram. Não, My God! não usufruíram dos frutos do ministério. É isso aí. Doce que Jesus havia liberado. Quando você falou sobre a questão de crítica, cara, eu aceito muito. Tem gente que eu nem respondo. Eu até procuro melhorar, só que tem uma coisa, irmão, eu não aceito crítica. Então você não é humilde. Não, pera aí, você tem que me ouvir primeiro. Não que eu não aceito crítica por não ser humilde, é porque a Bíblia não trabalha com crítica. A Bíblia trabalha com conselho. Não existe a palavra crítica na Bíblia. E outra, a palavra crítica no Aurélio significa murmuração. Murmuração. Ela está pecada pra coisa ruim. Então, irmão, agora, se você quer te dar um conselho, pode vir que é bem-vindo. Porque na multidão de conselho é sabedoria. Quem rejeita o conselho está rejeitando a sabedoria. Aí os caras falam: mano, eu não gosto do estilo dele. Isso é ótimo. Você falou isso da última vez, isso aí é ótimo. O estilo dele é ultrapassado. Tá passado? É novo, a gente gosta. Tá passado é as pessoas um querendo imitar o outro, E né? o senhor falou que Deus trabalha conselho. Eu lembro de uma vez que o senhor pregando, eu ouvi isso. Que o senhor falou
Porque ele é maravilhoso. Não, ele falou no último episódio. Ele falou no Por que último que é episódio. boa essa aí? Você me lembrou agora. É. É porque que a Bíblia não trabalha com crítica e sim com conselho, porque o seu nome é maravilhoso. Conselheiro. Eu tava Vou jogar um texto também. Vou jogar um Não, texto deixa eu também. só falar uma coisa desse Uma texto coisa. dele, Fala, Dudu. que o pastor comentou. Uau. Nós estávamos numa sala de teologia estudando ali com os irmãos, e esse texto, em algumas bíblias, tem vírgula. Maravilhoso, vírgula, conselheiro. Né? Então são dois adjetivos diferentes. Maravilhoso, vírgula, conselheiro. Aí na Bíblia da Bia judaica, do original, trazido do original mesmo, no original do hebraico tá maravilha de conselheiro. Sabe o que eu tenho Muito lindo, né? Porque a crítica, ela, por trás da crítica é uma inveja. Toda crítica, Pegaram aí? pode ter certeza, Repete aí. Pegou aí? toda crítica por trás tem uma inveja. Toda crítica por trás Olha, eu dela vou falar tem pra você, uma ó, o seu Jetro, ele poderia criticar Moisés pela forma que ele tá conduzindo o povo. O que ele fez? Ele aconselhou. Assim, inveja. Uau. Moisés, eu poderia, como seu sogro, autoridade sobre você, se você trabalhar pra mim, você casar com minha filha, te criticar porque você tá fazendo tá errado. Assim, mas Moisés, levanta livre pra te ajudar. O ministério de Moisés fez assim, ó, floresceu, por quê? Porque Jetro, ele não criticou, não jogou Moisés para baixo, pelo contrário, ele deu um conselho que alavancou o ministério e fez Moisés Isso é profundo, isso aí. viver mais tempo Isso é do que ele forte poderia ter vivido. Né? Então, Isso é forte. Jetro, não, ele deu conselho para Moisés. Irmão, olha, e você ganha a pessoa aconselhando e não a criticando. Quando você critica a pessoa, você expulsa ela da sua vida. Quando você aconselha, você atrai ela pra perto. Isso é tão forte que ele tá falando que quando as pessoas não recebem o conselho é porque elas são tolas. Qual a diferença do tolo pro sábio? O tolo fala para depois pensar, irmão. O sábio pensa para depois falar. O sábio ama a sabedoria. Por isso que o homem mais pobre da terra não é o homem que não tem dinheiro, é o homem que não tem visão. Entende? Porque dinheiro não gera visão, a visão gera riquezas. E riqueza não é ter dinheiro, riqueza é ter conhecimento. Verdade. Porque Judas teve dinheiro e não teve conhecimento, o conhecimento é Cristo. Forte. E essa questão de sábio tolo, repreenda o sábio, ele te Te amará, amará, repreendo. e ele te manchará, ele te O agredirá. pessoal que o áudio tá cortando, você que tá batendo? Ele não tá organizando, ele tá regulando o áudio ali. Como o estúdio é novo, tem algumas coisas ainda que tá acertando. Ô, pastor, então, quando você repreende o tolo, eu vi um pastor explicando, quando tem um tolo, você repreendeu, você viu que a pessoa se virou contra você, você levando um conselho da parte de Deus, foge dele, sai de perto dele. Quando sai, ele vai trazer problema para você. Não adianta ficar repreendendo o tolo, porque ele vai te agredir. Você vai ganhar um inimigo. Ele vai te manchar. E Pesado isso aí. e isso é muito pesado. Vai ganhar um inimigo. Vai Você corrigiu ganhar o tolo, você ganha um inimigo pro resto da tua vida. O cara vai te perseguir, meu irmão. Vai ser igual o pai do Cris lá. Se estiver tomando banho, eu vou estar lá. Você vai estar assistindo eu estarei lá. Fala de O novo, cara fala de vai novo, te perseguir. Boa. Onde você sério. estiver, eu estarei lá. Estarei lá. Se você estiver jantando, eu estarei lá. Você é um tolo, irmão. É terrível. Eu vivi isso. Que eu corrigi um camarada, dar um conselho pra ele. Ele não gostou. Porque o tolo, irmão, ele vai morrer na tolice. Felizmente. Já percebeu que os maiores inimigos de Jesus foram os fariseus? Foram os caras que mais criticaram ele. Vou o quê? E você sabe uma das coisas mais lindas? Augusto. Chama ele. Augusto. Dorme não, profeta. Augusto, Você sabe uma das Levanta a mão coisas... pra adorar. Sabe uma das coisas... Ó, o Augusto tá fundo longe. Tá longe. Ô, Gil, sabe uma das coisas mais engraçadas? É que é normal você ver um cachorro latindo pra lua. Anormal seria se a lua respondesse. Por que ela não responde? Por que ela não responde? Porque ela tá num nível tão alto. Pra ela responder, ela vai ter que descer o nível. Então deixa os cachorros latir, irmão. Apenas brilhe. Forte. Não permita que o latido deles roube o seu brilho, irmão. Seu papel é brilhar. O papel deles é latir, ué. Exatamente. Não, Os fariseus criticavam Jesus, os saduceus criticavam Jesus. E ele continuava pregando. não parava. Pastor, eu tenho até eu contei isso uma vez na escola dominical, quase que eu não consigo terminar a aula porque o pessoal caiu na gargalhada. A diferença do tolo pro sábio é o seguinte: uma vez o tolo perguntou pro sábio assim, sábio, como eu faço pra ser feliz na vida? Aí o sábio respondeu assim, não discuta com o tolo. Aí o cara assim, mas eu não concordo. Eu falei, tá bom, você tá certo. Vixe! Eu não concordo com isso não. Você tá certo. Uau. Acabou. Entendeu? Não adianta você querer Gil, ficar
Mano, uma coisa que eu acho engraçada. Eu vou cortar isso aqui, mano. Uma coisa que eu acho engraçada aqui que é que as pessoas confundem ser feliz e estar feliz. Boa. Ser feliz, estar feliz é uma condição. Ser feliz é uma posição. Forte. Só que é possível você ser feliz e estar feliz. Só que, biblicamente, a promessa não é felicidade. A promessa é alegria. Porque felicidade você pode proporcionar para você mesmo. Agora, alegria é um fruto que só o Espírito pode provocar. Verdade. O Forte. primeiro fruto do Espírito é a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria quando sermos na casa do Senhor. Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Paulo estava preso em Roma, ele escreve aos irmãos em Filipos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria, felicidade é o que vem de fora para dentro. Viu o jogo, o Brasil fez gol, felicidade, estou feliz. Alegria não, é o que vem. Ela permanece, né, pastor? Isso, isso é foi muito embora. lindo. Essa questão da alegria que o senhor está falando é interessante que eu gosto de falar de gozo na alma. É algo que está dentro de você, que é algo que é inexplicável. A alegria do espírito no coração. Boa. Ser crente é ser feliz sem ser escravo do prazer do pecado. Ser feliz e ser escravo do prazer do pecado. Ser crente, ser cristão, Ser alegre, né? não, ser cristão, Sim. ser cristão é ser feliz sem ser escravo do pecado. Cristão de verdade, né? Deixar bem claro aí. Né? Bom, sem ser escravo do prazer do pecado. Por quê? Porque Porque Hitler era cristão. porque não, mas Eu entendi, Barão. Entendi. A nomenclatura qualquer um não, usa. mas é interessante. Mas o fruto pouco Não, dá. não, você tá Hoje ele Ô, tá. Marão. Hoje ele tá. Qualquer um pode dizer que é cristão, mas o fruto... pastor, Ai, é Jesus. diferente. Eu não digo que sou um cristão. Eu digo que sou um crente. Quem diz que eu sou cristão é os outros. Boa. Lá em Antioquia, os irmãos foram me chamar de cristãos, eles não se intitularam cristãos. Os irmãos chamaram os As pessoas, a primeira a vez, né? sociedade disse, olha os cristãos, É. eles parecem com Cristo que eles pregam. Cristo, Eu digo que sou crente, é a minha confissão de fé, eu sou crente em Cristo Jesus. Você é crente? Então, um crente, um cristão, ele é feliz sem ser escravo do prazer do pecado. Por quê? Forte. As pessoas do mundo, elas só estão felizes na prática do pecado. Eu preciso estar bebendo, eu não consigo viver, eu não estou feliz. Eu só estou feliz quando eu estou com meus amigos bebendo, ou na prostituição, ou no pecado. Ele tem que estar praticando o pecado para poder estar feliz. O crente não, o cristão verdadeiro, genuíno, não. Ele tem prazer tomando água, conversando no podcast. Quantas vezes o senhor tomando café, conversando com os irmãos, lendo a Bíblia, no hotel depois de uma pregação, pregando na igreja, voltando para sua casa? A alegria, ela é constante na sua vida. Isso não te priva de momentos de tristeza e de dificuldade, né? Mas é uma alegria constante, um gozo na alma constante na vida do cristão. José abriu mão da mulher para ganhar o trono. E hoje tem gente abrindo mão do trono. Meu Deus. Cuidado aí, gente. Cuidado. E olha só, o pecado é um trabalho, é um serviço. Como assim? Quando você trabalha, no fim do mês, o que você ganha? Salário. E o salário do? O salário do pecado é o quê? É a morte. Então, o pecado é um trabalho. E a obra da carne é a hora extra. Porque estão associados. A obra da carne está associada ao pecado. Excessivamente você está em pecado. Então, o pecado é errar o alvo. Né? A doutrina do pecado é errar o alvo. Quem é o alvo? Cristo. Então, todas as vezes que você peca, irmão, você está dizendo, não quero Cristo como meu alvo. Meu objetivo não é Cristo. Então, por isso que pecado é decisão, irmão. E decisão define destinos. A decisão não fala das pessoas, a decisão fala de você. Entende? A decisão que você está tomando revela o seu caráter. O que você quer para o seu amanhã. Um pecado pode comprometer toda uma geração. Falei hoje, né? Como é tanta coisa, não teve como falar. Quando Naamã foi leproso, ele voltou restaurado. O Geazi foi restaurado e voltou leproso. Porque ele pegou tudo que Eliseu não quis.
que o que não serve para Cristo não serve para você. Uhum. Quando Naamã Geazi voltou, Eliseu falou assim: onde é que você estava? Lugar nenhum, ainda é mentiroso ainda. O Eliseu falou o quê? O meu espírito foi contigo. A lepra que estava no Naamã agora está sobre você e sobre os teus. Fazer Sobre a sua descendência. descendência. Então, às vezes, uma ação pode comprometer uma geração. O exemplo maior também é o Acã. Ele mandou matar não só ele, como a esposa, as filhas, jumenta, galinha, o Verdade. povo. Isso tá tudo dentro da tenda dele. Tudo dentro dele, mas matou. Uma formiga lá morreu também. Formiga toda, porque Deus exterminou a geração dele. Né? Então ele, por um erro dele, uma ganância, ele acabou a geração dele. Como é que é lá no TikTok? Só no japonês. Já foi, né? Ah, é verdade. Você sabe como ela comenta lá, dá uma levacaia, não, vai estar que se Yakisoba, Yamaha, Sabe por que ele tá falando isso? Deus é mais, ó. Posso te contar por que ele tá falando isso, pastor? Porque ele assiste dorama, pastor. Ah, mas legal é comer. Ele assiste dorama. Olha, pelo amor de Deus. For the love of God, my friend. Percebi que ele é um poliglota. Ele habla muito bem espanhol. Don't make me laugh, Não my friend. Don't make speak me laugh. English. Inglês, Oh, pelo Pastor, menos inglês, eu vou falar assim, vou falar inglês assim. eu sei que ele estudou. I speak English very well. Thank you, God. Mas assim, esse jeito de pregar assim, alguma igreja, se eu pregou, o pessoal ficou tipo assim, ó. Vou entender não, pastor. Porque assim, pra nós, você vê que nós tá na fiação, você como é não termina, né? Mas você já pregou em algum lugar, o pessoal ficou assim. Você tá entendendo o que ele tá falando? Ele começa a parar, eu não tô pegando. Você já teve esse feedback, esse feedback Já tive, do público? já tive duas experiências. Uma que eu falava e o povo ia lá conferir, os berianos. Era, Bereano, Muito top. opa. Mas várias vezes eu já tive igreja que eu comecei a pregar, o povo ficou assim, ó. Não, já teve igreja que eu preguei, que quando acabou a mensagem, quando passou mesmo, o pessoal me ligou. Ô, aquele negócio que você falou lá, eu entendi, mano. Ah, entendi. Agora eu entendi, agora caiu a ficha. Mas por quê, mano? Às vezes é uma igreja que não leva muita gente. Por exemplo, São Paulo é um mundo, né, Cleiton? Nossa, pai. São Paulo é um mundo. Vai morrer e não vai conhecer todo São Paulo. Não dá. Então vocês ouvem, as informações começam em São Paulo. Tudo. Por isso que quem não governa São Paulo não pode governar o Brasil. Forte. Entendeu? São Paulo é um teste, irmão. É um teste, que é um mundo. É um mini mundo. É uma mini nação. Sim. O Brasil, o São Paulo é maior que muitos países, mano. Você junta a Europa toda, não dá São Paulo. O que acontece? Você chega em um lugar. Jesus falou com os fariseus, vocês não me recebem porque eu não entendo o que eu falo. Então, aqui em São Paulo passa diversos pregadores. Aqueles que pregam lento, os que pregam rápido, os que pregam muito texto bíblico, os que pregam muito testemunho. São vários os estilos. Sim. Como são tantas pessoas, você já sabe mais ou menos a didática. É como um professor de matemática, você já sabe como é que é dar aula. O de física, você já sabe como ele explica. Sim. Entendeu? Então, como você está tão atualizado às Familiarizado. já. Exato. E a velocidade do ambiente onde você está inserido, então é tão rápido que você já sabe. Aí que você chega na igreja, que eles não têm esse costume de levar. Eles estão lá 30 anos ouvindo a mesma pessoa, a mesma voz, Mesmo pastor. a mesma didática. Quando chega alguém diferente, automaticamente eles assustam. Eu fico assim, rapaz. É que nem fala assim, uma vez o Marco Feliciano falou assim que lá nos Estados Unidos, as pessoas de pele escura, né? Os negros, né? Lá você não pode usar essa palavra, mas aqui no Brasil a gente pode. Os negros, lá eles são conhecidos como os pregadores mais fervorosos. São os super negros. Quando o Marco Feliciano foi lá pregar a primeira vez, então, como é que pode um branco pregar assim, né? Porque o Marco Feliciano é tremendo, né? Né? Com a pregação dele lá. E ele falou assim, não, como é que pode um branco pregar assim? Ficaram né? assustados. Eles ficaram assustados, porque pra ele, assim, aquele coisa tipo, estilo Billy Graham. Do Billy Graham, você não via o Billy Graham. Receba, I feel like a preacher tonight. Savor his glory. Não, você não via? Vai cá. Jesus Christ loves you. É a pregação do Billy Graham. Jesus Christ loves you. Jesus Christ died on the cross for your life, for your soul, for your family. Tem jeito. Aí você vê os americanos, por exemplo, tem DJ lá pregando. Irmão, aí Meu irmão, até língua estranha, coisa. você é doido deles correndo no meio da igreja. Exato, pulando, rodando. Ah, Aí o Marcos Cristiano pregou lá. Como que pode um branco pregar assim, né? Aí entra aquela questão assim da familiaridade, o pessoal não tá acostumado a ver isso. Os caras escreveram aqui, penteca branco. Entendeu? O pessoal não tá acostumado. Negostar o branco. O pessoal não tá acostumado, pastor, a isso, essa igreja. Aí quando vê você pregando uma pessoa pentecostal, eles até ficam maravilhados, né? Porque para algumas pessoas o cristianismo era uma religião de periferia, né? Sim. De pobres. E é, História né? da igreja. E é, né? E aí aprove a Deus escolher os
Os pobres. Ai, Jesus, eu te Para que amo. os tornasse ricos espirituais. Muito obrigado, Jesus. Então, assim, a gente tem que entender que, tipo assim, cada um carrega uma coisa. As pessoas confundem mensagem com estilo. Cada um tem um estilo de mensagem. Tem gente que gosta de pregar mais calmo, tem gente que gosta de pregar mais acelerado. Então, a igreja que traz já tem que saber, mano, a didática do cara é essa. Esse cara que gosta de pregar. Por exemplo, meu Deus do céu, quem é uma garganta mais afiada que a do Fiuza? Irmão, tá pra nascer, irmão. O Fiuza tá doido, irmão. Nós colocamos Irmão, vários. é um negócio assustador. Tipo assim, o que me surpreende no Fiuza é prega demais da conta, tá doido? Prega muito. E outra coisa, irmão, não fica rouco. Então vai bom. Você vê que agora vem aquela. Não reajuda, pastor. Tem um som aí que Também, ajuda, também, né? isso aí é verdade. Vai pegar esse retorno pra tu ver, tu der esses gritos Mas aí. mesmo assim, ele dá uns gritos também, não Mas fica aí a rouco. rouca não vem. Aí vai A ter geração dos Gideões era aquela geração. a Nego do Costa, Então, Ben Hur. depois o negócio foi mudando. Você achou, Wilson? Claro, hoje os caras que mais falam do Brasil, o Luciano Subirá. A subirá. O Eliseu Rodrigues também veio trazer um negócio mais bíblico, né? Dizer Gomes, Ele é Luiz Hermínio. o Hermínio, é verdade. Tá mais calmo, é mais instrutivo. É porque, tipo assim, primeiro, o cara falou assim, ô irmão, um dia que eu falo, irmão, você já pregou essa mensagem aqui? Não, irmão. É porque quando você não vai bem na matéria, você tem que fazer aula de reforço. É. Às vezes não tem que mudar a mensagem, tem que mudar só. Tem que mudar. De novo, santidade, Deus. É porque você não repete o pecado, por que eu não posso repetir a Ai, mensagem? meu Deus do céu, Deus. Para de pecar, que eu paro de pregar. Fala, Jesus querido. Olha, quando a mensagem tá dura, fala assim, fala-me suave. Vai com calma, Jesus. né? Não troque a mensagem. Nós tivemos o prazer, né, pastor, de conhecer há uns 8, 9, 10 anos até, sei lá quanto tempo atrás. Nós tivemos o prazer de conhecer o pastor Gilmar Fiuza no Mas no começou começo da a ascensão surgir. dele. É. Ele foi na nossa igreja lá, onde o senhor já ministrou lá. Ele pregou sobre Docas. Lembra que ele saiu correndo de joelho na igreja? Crente de joelho não cai. Porque assim, pastor, o que você falou, eu acho que você até perdeu o que você ia falar, mas não entendi. Por exemplo, existe o estilo, existe vários, mas a mensagem é uma só. A mensagem é Cristo, irmão. É uma só. E outra coisa sobre a questão do estilo, tipo assim, cada um vai ter o seu próprio estilo, né? Vai ter pregadores que não vai gritar. Independente disso, irmão, se ele pregar Cristo é o que importa. Tudo que a mensagem precisa acontecer nela é entendimento. As pessoas só precisam entender o que você falou, para que quando acabar o sermão, alguém saia para casa com entendimento de alguma coisa que foi falado. É. O que Porque às vezes o cara acontecia? chega lá, grita 3 horas e no final, e aí, mano, não entendi o que Então, falou. no Gideões, essa questão que tipo assim, era um calorzão, lotado. Não, só no púlpito era 5 mil pessoas Não, atrás de não tem você como pregando. também o cara não ficar A vez do camarada pregava Você já pro pregou lá, pastor, né? né? E os Gideões. Então, tipo assim, aí que a glória, às vezes o pessoal sai cheio de poder, mas conhecimento, ó. É isso aí, tem que sair. Mas o senhor pregou no Gideões. Então, Gideões Foi eu na não preguei. extensão. Não. Até que eu vi o senhor lá. Preguei no lugar onde é uma tá. extensão que é o... Esqueci o nome. Camboriú? Mas foi lá em Camboriú. O Camboriú. senhor já foi naquela vigília, já pregou naquela vigília, Samaritano? você Samaritano. já pregou lá? Preguei, Ah, você já pregou umas 2 vezes, né? Ah, preguei lá uma vez só. só uma vez? É porque eu vi os vídeos do senhor lá. Moisés, Sim, maravilhoso. E, Homem de pastor, Deus, hein? Você tá doido. falando isso, perguntava, né, pastor Jackson, o senhor que tem a experiência de ir em vários lugares do Brasil, assim, tem as igrejas, assim, bons trabalhos, em lugares mais afastados do Brasil, o senhor já foi em Amazonas, já viu o senhor em Amazonas, vai para Cuiabá, esses lugares, assim, como que tá as igrejas nesses Você tá lugares, doido. assim? Maravilhoso. Avivada mesmo, pastor? Não, pelo amor de Deus, é outro mundo, mano. Lá, sério mesmo, é outro mundo. Você consegue sentir no ar, assim. Ai, ai. Não, sério, sério. Você olha pro povo, você vê que o povo é espiritual mesmo, que não tem maquiagem. É. Você vê que não é um fascismo, não, o povo é mesmo. Mano, peguei uma vez, fui pregar no Pará, viajei 10 horas de barco. 10 horas de 10 horas de barco. Quando eu cheguei no lugar, Não mano, enjoou, não? não, calma aí. Ah, Quando cheguei no lugar, depois eu vou te mostrar a foto. Quando eu cheguei no lugar, irmão, pensei assim, só tinha igreja. Falei assim, meu Deus do céu. A igreja é a casa pastoral. Falei, meu Deus do céu. Vai vir ninguém. Vou pregar pro pastor amanhã dele. Não tem ninguém. Passei isso mês passado. Aí eu duvidoso meio Tomé, né? Que às vezes é melhor ser um Tomé do que ser um Judas, tá? Mas abafa. Porque é melhor você ter a fé na ponta do dedo do que até traição na ponta dos lábios. Nem do mundo que te beija e te ama. Ai, Jesus. Aí o pastor falou comigo assim, não, pastor, fica tranquilo. 3h30, 4 horas da tarde, você vai ver. Aí, rapaz, eu tava meio tenso. Saí pra orar atrás, assim, a casa do pastor, né? Tô na Amazônia, irmão. O rio Xingu passando, assim, fui orar. Eu disse, pastor, melhor você orar no quarto. Não, porque aqui tá céu aberto, respirando. Pois é, pastor.
É aqui que a onça vem comer o resto da comida que a gente joga. Rapaz, você é doido. Hein? Rapaz, Aí- você criando uma onça, passou? Não, não, é aberta. É serva mesmo, né? Serva mesmo. Mano, quando deu 3h30, 4 horas, começou a chegar tanto barco. E o que é mais lindo, eles chegam cantando, né? Aqueles hinos da harpa e tal. Coisa linda. Mano, e a igreja grande, cabia tipo umas 700 pessoas, mano, na igreja. Meu Deus. O evento teve que ser feito lá de fora, porque não coube o povo lá dentro. Não brinca, pastor. Chegando de barco. Mano, uma loucura. Uma loucura. Eu nunca vi um negócio daquele. Eu chorei, né? E aí imaginei Jesus atravessando, né, pra chegar, levar o evangelho. Então, assim, tem muitos lugares. Agora tem um lugar, pessoal paraense aí, sabe? Tem uma cidade chamada Breves. Que ela é talvez a porta do Marajó. É meio região ribeirinhas, né? Onde só tem água. E vou mostrar pra vocês ver a foto depois. Um evento lá, irmão, com mais de 5.000 jovens. Não brinca, Força. pastor. Não brinca. Não, Assembleia de Deus, pastor? Assembleia de Deus, é uma loucura. Então, nós que é do Centrão aqui, Glória a Deus, Jesus. tirando os Glória a Deus. pregadores que rodam, os pregadores sabem, ainda mais os famosos eles sabem. Mas um cristão normal, um crente normal, que não tem tanta conexão, não tem ideia das grandezas, das maravilhas que acontecem aí. Nesses Os lugares lugares do remotos, culto. é, Né? mano, você tá doido, é muita coisa top. Mas agora, realmente, agora eu fui pra Goiânia lá, eu vi assim com o pessoal lá muito quebrantado, muito quebrantado mesmo. O calor é terrível, né? Mas pra receber a semente, eles param pra te ouvir, meu. Você tá doido. Aqui em São Paulo, você dá um folhetim, o pessoal abaixo da tua mão, pega, sai correndo, irmão. O pessoal dá um segundo pra Não você quer saber falar a nada. verdade. Entendeu? Lá Mas eles é porque- paravam pra te ouvir. Mas tá também entender que é o ritmo da cidade. Sim, São Paulo é acelerado, irmão. sim. Por isso que você já fala uma coisa que eles já vai entender o que você vai falar. Que é acelerado. Mas o pessoal não tem paciência em São Paulo de Fui ouvir um pregar no- anúncio em 5 segundos no Fui YouTube. pregar num certo lugar no Brasil, que eu não posso falar o nome. E aí, era um estádio de futebol. Aí preguei e tal, muitas almas lá na frente e tal, uma benção, irmão. Fala o time que joga nesse. Não posso falar, não. Tô brincando, tô brincando. Aí, Couto Pereira. isso é, não. Aí, Não fala do lugar, não. Joguei na isca. Vila Belmiro, hein? acabou tudo, rapaz. Muitas almas lá na frente, aquela festona assim, eu basbacado, né? Nossa, preguei no estádio. Irmão, eu tinha de viagem na madrugada, né? Que eu viajava 3 e pouco da manhã. O cara chegou lá no hotel. Pastor, sua oferta aqui, irmão. Quando me deu o envelope, irmão. Que eu peguei, irmão. Não era envelope, não. Era 3 envelopes dentro de um. Meu Deus, esse povo aqui tá doido, cara. Quando eu contei, tinha 30 conto. Que esse é as ofertas, né? Falei, nossa, pô. Contei de novo. Não, tá errado. Contei de novo. Liguei pra minha mãe. Tamo rico. Nossa vida mudou. Desculpa. Esse foi um outro episódio. Foi acho que o 7 ou 9 mil. Aí. Fiquei feliz, né? Contei de novo. Meu Deus, o que é isso? Aí. Quando deu 2 horas da manhã, bateu na porta de novo. Alegria do. Aqui, pastor, cometemos um erro. Pastor, quer me desculpe, seu envelope não era aquele. Aquele era do cantor da banda. Nossa, pai. Seu é esse aqui. Meu Deus. Metade do envelope, né? Nossa. Pra ligar, pra falar que ficamos pobres de novo. Era o berço do José. Caramba, Isso tem tempo já. Isso tem tempo já. Já eu tô lá recebendo 9 mil. Mas tá com banda, cara. A gente fala. Não, mas, rapaz, eu sei até quem é. Ó, Vou falar o nome. espírito de revelação, Já, cara. eu já sei até quem é. Ai, meu Deus do céu. Passou mais. É cada bom demais experiência, servir né, a Deus. pastor? Não é bom servir a Deus, pastor? Ô, mano, assim, servir a Deus é uma coisa assim muito. Porque andar com Deus é um mistério, né? Ele nunca fala o que ele vai fazer. Deus não coloca a programação da agenda do dia de amanhã, não, né? Então, quem andou com ele ontem não vai querer perder o gostinho de andar com ele amanhã. Se ontem ele curou um leproso, se ontem ele ressuscitou um Lázaro, imagina o que ele não vai fazer amanhã. Entende? Por isso que a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Cara, servir a Deus é beautiful. Beautiful. I agree. Reveal. É inacreditável. É inacreditável. Tem um E hino para ainda- grato olha, seja o Senhor. E detalhe, quem nasceu na igreja, cresceu na igreja, tem uma experiência com Deus, maravilha, irmão. Mas quem vem de fora, parece que aproveita mais do que quem nasceu lá dentro. Porque não quer voltar para as prisões de onde saiu, mano. Verdade. Então, cada segundo para ele ali, mas tudo. Por isso que eu não posso proibir alguém de pular dentro da igreja e gritar, cara. Lembra do filho pródigo? Sim. Que ele caiu em si? Eu assim, poxa, eu sou filho. Tô vivendo como escravo.
e os escravos lá em casa estavam vivendo como filho. E irei ter com meu pai. Ele perdeu a herança, perdeu os amigos, perdeu o serviço, mas uma coisa ele não perdeu: o caminho de volta para casa. Quando ele chegou, que o pai fez aquele banquete, aquela festa, todo o irmão ciumento. O que tá pegando aí? Não, seu irmão voltou, tá tendo a festa. Nem na festa do irmão ele entrou. E eu não vou parar de dançar, porque você não quer dançar a minha música. Eu não vou desligar o meu som, porque você não quer entrar na minha festa. Não critique quem tá dançando, irmão. Você não sabe que chiqueiro que ele teve ontem. Forte. Você não sabe em que buraco o cara tava enfiado ontem, mano. Não sabe de onde o cara saiu, ué. Deixa o cara pular, mano. Deixa o cara gritar, chorar, ué. Não sabe onde ele tava preso, ué. Você só celebra a liberdade de quem conheceu a prisão, irmão. Forte. Você só celebra um prato de comida quem já passou fome. Entende? Você só celebra o pó de quem já foi escravo. Igual aquela mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e secou com o cabelo. Quem muito é perdoado. Muito, né? Ô, pastor, tem uma questão de Davi. O Davi ele se alegra em Mical, fala assim: como é que pode o rei? Ela não sabe que, segundo alguns, dizem que o Uzá que morreu era parente de Davi. Davi ele poderia estar de luto. Davi ele sabe o que é participar de um reinado sem a presença de Deus. Que ele era do reinado de Saul. Ele sabe o que é passar num reinado, num governo de Saul sem a presença de Deus. Davi sabia o que era. Como é que era difícil. Quando ele traz a arca para Jerusalém, ele não se conteve. Quando a Mical falou assim: como é que pode ter vergonha na tua cara? Não, rei, tu é rei. Numa tradução diz que ela chamou ele de prostituto. Prostituto. Porque era coisa de, tipo, é um homem da vida. Um homem sem regras. Que isso aí, um homem banal. Que Não, você tá você, fazendo? rapaz, você não sabe, não é? Você não sabe o que está acontecendo aqui. Seu pai era cheio de liturgia, mas não tinha presença. Não, é por isso que Deus falou assim: eu me lembrarei do tabernáculo de Davi. Por que não de Moisés? Porque no de Davi tem alegria. Forte, Você dança, você salta. forte. Todo mundo pode Lindo, pular. lindo isso aí. Todo mundo pode se alegrar. O de Moisés só o sacerdote que entrava. O de Davi, Davi todo tava mundo. liberado pra todo mundo. É forte Ó, isso aí. quem pregar, eu vou tentar processar, hein? E outra Eu tô coisa, preparando essa mensagem ainda. e outra coisa que eu acho engraçado é que quando o Mical critica Davi, a primeira crítica dela é que ela tá na janela. Porque percebe, você está num nível baixo quando você critica só porque você está numa posição. Ela estava na janela. Só que tem uma coisa, Mical não estava em cima, para Deus ela estava embaixo. Davi estava embaixo, para Deus ele estava em cima. E outra coisa, ela falou, xingou ele, falou que ele era tudo aquilo. O texto disse que Deus feriu a madre dela. Feito. E ela se tornou estéril. Porque todas as vezes que você ataca um ministério frutífero, você fica estéril. Forte. Para me finalizar isso, para complementar, é igual a abelha. A abelha, quando ela tá frutificando, ela vive. Quando ela começa a atacar os outros, ela deixa de produzir. Ela morre. Ela parou de produzir. Para picar alguém, quando ela pica, ela morre. Assim é o crente, pastor. Quando ele para de exercer o trabalho dele, de vez de ele seguir a chamada dele, você pregar, prega, você ensinar, você exortar, você visitar alguém, não, ele para te criticar. Ele para porque você está viajando demais. Ele para porque você está fazendo isso. Aí o que acontece? Ele deixa de dar fruto, ele começa a morrer. É igual o crente abelha, que ataca e morre. Por isso que você não vai ver nenhum fariseu fazer mais do que discípulo de Jesus. Não. Por quê? A ideia deles era como os irmãos de José. José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, o faraó sonhou. Os únicos que não sonharam foram os irmãos de José. Porque estava tão focado em matar o José que esqueceu de sonhar. Crente abelha. Tem muita gente aí que não sonha, que está tão preocupado em te matar ou matar o seu sonho que esqueceu de sonhar. E outra coisa, as pessoas falam assim: eu não posso contar o meu sonho. E contar o sonho é perigoso. Não, o problema não é você contar o sonho. O problema é você revelar a senha. José contou o sonho para os irmãos. Pior foi Sansão que revelou a senha para Dalila. Quando você conta o sonho para os irmãos, o máximo que eles podem fazer é te vender. Quando você revela a senha para Dalila, Vai te matar. É forte. Esse negócio de contar o sonho também, pastor, que o José contou na humildade. Quem interpretou foram os irmãos e não o foi ele pai. mesmo, não. Talvez ele nem entendia o que era. Né? Mas os irmãos que interpretaram. Ah, você acha que vai ser governador por nós? Aí no segundo sonho, aquele viu o sol, a lua, já interpretava Jacó e a mãe dele. Peraí, você tá falando que eu, sua mãe e seus irmãos vão te servir? Só que a Bíblia fala o quê? Que Jacó guardou aqui no coração dele. Jacó entendeu que não era o sonho de José, mas era de Deus. Então tá um Porque mistério. o pai era sonhador. Então tá um mistério. Os pais sonhadores geram filhos sonhadores. Lógico. Pai que sonha não vai gerar filhos que deliram. Jacó sonhou, José sonhou. Mas o segredo não está em Jacó. O segredo está em Abraão. Por quê? Porque Abraão contou estrelas. De Abraão veio Isaac, Isaac veio Jacó, de Jacó veio José. José sonhou com o quê? Com o sol e a lua. E o que mais? E as estrelas. Por que José sonhou com as estrelas? Porque Abraão contou estrelas. Então essa geração tem um dever
de apontar para as próximas gerações aquilo que elas devem sonhar. Vocês têm que sonhar com isso, isso é eterno, isso aqui é divino, sonhe com isso, isso. Porque se eu apontar para as próximas gerações, elas não vão sonhar com a terra, Forte. elas vão sonhar com o céu. Pastor, Maravilha, glória a Deus. falando de sonho, projeto e tudo, hoje o senhor trabalha no ministério itinerante, o senhor prega, viaja o Brasil, pregando a palavra de Deus. O senhor tem o desejo de um dia pastorear? Eu vou pastorear, sim, claro. Todo avião sobe e um dia ele desce. O que mais frustrou muitas pessoas é que eles aprenderam a subir, mas não aprenderam a descer. Todo avião um dia pousa, irmão. Ele pode fazer um voo de 10 horas, uma hora ele vai ter que pousar. Verdade. E a itinerância te ensina muita coisa, né? A lidar com pessoas honestas, com os falsos, hipócritas, com gente verdadeira. Você conhece muita gente. Você viaja o país todo, então você conhece muita gente. E eu estou tentando pastorear minha casa primeiro, que é o primeiro teste. Sim. Mas eu acredito que, assim como Moisés pastoreou as ovelhas do sogro, que era um teste para depois pastorear as ovelhas de Deus, que foi o povo hebreu. Então ele levou as ovelhas para o deserto, não foi? E depois o povo hebreu foi cuidado por Moisés aonde? No deserto. Então, você não pode levar ninguém a lugares que você nunca esteve antes. Eu acredito piamente que vai chegar um dia. Só que nem todo bom pregador será um bom pastor. Porque chamado é específico. Então você sabe que Deus tem isso na sua vida, que Eu cedo ou acredito. tarde. É porque eu já cuidei de jovem, né, mano? Fui líder de jovem. Uma coisa que nós falamos aqui com o pastor setorial do Belém veio aqui falar como não aqui, né, desse novo estúdio, no podcast. Ele já veio no programa. Veio no programa o pastor setorial do Belém aqui. Ele falou pra gente que o pastor que ele prega, ele tem facilidade para pregar, ele tá um passo à frente no quesito no quesito o povo. O pastor que prega, o pastor, ele cuida, ele ensina, ele instrui. O pastor que prega, né, Cleito? Ele tem uma desenvoltura a mais, uma ferramenta Boa, a mais. boa. Né? Ferramenta mais que ele Nem usou. todo pastor, ele é pregador. Ele é pastor. Tem pastores excelentes que não é pregador. Uhum. Mas o pastor que ele é um pastor e Eu te prega, entendi. ele tem É tipo, ele tem uma ferramenta a mais. Isso, Exatamente. Porque às vezes o cara tem muita administração, mas não tem a pregação. E aí, tipo assim, na hora de administrar é com ele, mas na hora de segurar o povo. Porque o que faz o povo ficar não é a administração só, não, irmão. É palavra. Palavra. Por exemplo, você viu que quando o Certeza. José Brandão ele abriu o ministério dele, você viu que floresceu, irmão. Por exemplo, vai ao congresso, faltou pregador, quem prega é ele. Da doutrina, ele dá doutrina. Preguei lá. Então, assim, Acabou de pregar lá. você vai lá na Lá doutrina, foi o lugar que eu mais tremi até hoje. Foi lá. é lotado. Na doutrina dele é lota, por quê? Porque sabe que lá tem palavra. Talvez foi o lugar que eu mais tremi. Porque o José Sério? Brandão, ele José Brandão, Na igreja dele. ele é mestre. Rio ele de Janeiro, mestre. né? Que ele tá, né? Não, Bahia, Salvador. Bahia. Feira de Santana. Aqui, Josué é maravilhoso. Isso aí que você falou agora é tão interessante que, tipo assim, as pessoas também precisam entender que, às vezes, você pode estar à frente de um rebanho por um tempo. Porque vai ter gente que nasceu para ajudar outras pessoas, irmão. Porque as pessoas confundem. Igreja não se abre, igreja nasce. O problema é que tem gente querendo ser pastor, mas nunca foi ovelha. Tá entendendo? Ele quer cuidar de pessoas, mas nunca foi cuidado por ninguém, né? Forte. Tá entendendo? Então, igreja não se abre, igreja nasce. Quando você abre uma igreja, é porque tá nascendo debaixo de uma ruptura. Uma rebelião. Um ferimento, é isso aí. Irmão, rebelião não é caráter de Cristo, é caráter de Satanás. Então é melhor esperar para Deus ir gerando. Quando chega uma hora, irmão, fica tranquilo. Se você tem um chamado de pastor, fica tranquilo que Deus traz as ovelhas. Verdade. Jesus, João Batista não ia pro deserto e os povos iam atrás dele. O que tem na mensagem que ele prega? João, isso aí. Vamos ver um caniço soprado pelo vento. Não era João que ia atrás da multidão. Por isso que as pessoas hoje estão delirando atrás de seguidores. Irmão, as pessoas vendem. Tem gente que se vende atrás de seguidor. Compra seguidor aqui. E uma igreja mecânica, não uma igreja orgânica. A igreja mecânica, ela cresce com digital humana. A igreja orgânica, ela cresce com a identidade divina. Eu achei interessante, Cleito. Fui pregar na igreja semana passada e o pastor falou assim que ele viu na internet. Vem aqui aprender no anúncio nas redes sociais. Vem aqui aprender como fazer a sua igreja lotar e bombar.
e que sei lá do que um curso de como fazer a sua igreja lotar a sua igreja. E aí era um curso de marketing Mas sim, digital, aí tudo bem, funciona, de tá? tra- Funciona. de A igreja que não é vista também não é lembrada. Não, Isso mas serve pra igreja também. não, mas o que ele quis dizer, assim, eu entendi o que... Eu gosto da discussão dos homens. Não, porque, Não, entendeu? não, Eu agora vou entender, não. por exemplo, tem sim organismo, só que hoje, porque nós estamos vivendo, a igreja que tá na frente, saiu nessa, por exemplo, tem igreja que veio a pandemia, tem igreja que não fez nada. Não fez sequer uma live. Eu entendi Não se sua colocação. conectou com o povo. Eu entendi. Então, Não se uma preparou forma de para essa crescer. estação, porque mudou as coisas. Mas o organismo é O a pessoa. organismo, a igreja organismo, em primeiro lugar, Jesus morreu por ela. Sim, Não é morreu pela organismo. organização. Exatamente. Só que automaticamente, no passar do tempo que o organismo foi crescendo, a organização tem que acompanhar. Exatamente. Por exemplo, por que rico não congrega igreja de pobre? Porque rico gosta de conforto, irmão. Sim, E rico também é alma, né? Ou não? sim. O quê? Você entende? Por exemplo, na pandemia, as igrejas que não atualizou com câmera ficou para trás. Exatamente. Uma boa igreja que não tem bom músico não vai, irmão. O povo gosta de cantar, gosta de música, irmão. Pode ver que tem igreja que na hora do louvor, irmão, eles batem a cabeça no que eles amam. Nossa. Louvor, o povo gosta. Gosto. Então, é uma atualização. O cara não atualizar, por exemplo, quem fala o seu coração? Você fala os ouvidos de muito, mas quem fala o seu coração? Entende? Se você precisa, você tem que separar. Porque o público que te ouve, você já sabe. E quem fala o seu coração? Se ninguém fala o seu coração, você não atualiza. Alguém precisa te corrigir. Alguém precisa te aconselhar, te instruir. Senão você nunca melhora, entendeu? Porque o inimigo do tá bom, irmão, é um perigo. Pra eliminar. Pastor, mas ele falou que a questão do marketing, do crescimento lá. Por exemplo, hoje em São Paulo, sabe o que faz uma igreja crescer rápido? A rádio. Todas as igrejas que cresceram aqui em São Paulo rapidamente foi através da rádio. Você tá falando sério, Você mano? tem a plenitude do trono de Deus, você tem a Catedral dos Milagres, que é do Ezequiel, entre outros, eles cresceram através da Ezequiel rádio. Pires. Entendeu? Assim, Então, assim, ó, eles cresceram através da rádio. muito Aí, vigília. beleza, a rádio era uma forma. Então, hoje você tem, por exemplo, através do TikTok lá, um corte seu lá que bate 1 milhão, tem pessoa que nunca viu você pregando na vida. Mas tive que morar na Europa lá, tive viu através das redes sociais. Porque a igreja tá nas redes sociais. Forte, Então, o pastor tá lá. Olha, esse é o pastor da igreja? Olha como que a igreja. Aí mostra lá que o Edmilson faz muito isso lá. Vai filmando o momento do louvor. Olha como que bem essa igreja. Aí a pessoa, onde é essa igreja? Onde é essa igreja? Aí coloca no comentário, quem fica Assembleia de Deus, São Bernardo do Campo, Rua Maria de Lá, tá vem nos visitar. Então a pessoa já viu como é que é. Já viu como que é o louvor. Já viu como é que é o pastor. Então fica mais fácil de ela ir lá. Então, assim, o marketing digital assim, é um meio para a igreja crescer assim hoje. Mas, assim, não tirando o jejum, a oração, a pregação Não, da palavra, claro. entendeu? São fundamentos espirituais que não Sim, podem ser sim, removidos. sim. Quando o povo estava no Egito, eles comiam de um jeito: pepino, cebola, melão, trigo, alho e tal. Quando eles chegaram no deserto, Deus mudou a alimentação: maná e água. Toca na rocha que vai sair. Quando eles chegou em Canaã, eles querendo maná, e Deus, vocês é doido, mano, mudou a estação. Agora vocês vão ter que plantar, regar, colher e comer. Mas e água? Vai sair da rocha? Não, vocês vão ter que cavar poços. Porque cada estação muda, irmão. Sim. Você entendeu? Na época de Moisés, Deus escreveu na pedra. Você não tá aqui, não. Depois Jesus escreveu no chão. Depois começaram a escrever em papiro. Depois começaram a escrever em pele de animal. Foi indo. Foi escrevendo, foi mudando. A igreja foi avançando. Hoje chegou na celulose, hoje não. A Bíblia tá no celular. Tá no A celular. Bíblia tá no tablet. A Bíblia tá no computador. E até um dia vi um cara falando: eu não gosto desse negócio de Bíblia no computador, irmão. Você tem que entender que o segredo não é aonde está escrito, e sim o que está escrito, irmão. Sim. Que a mesma Bíblia que está escrita no papel hoje também Tá no celular, no tablet, no computador. foi escrito para Moisés na pedra, os mandamentos. É a mesma coisa. O mesmo moderno mandamento tá na sua Bíblia. Foi escrito para Moisés na pedra. Filho, E aí? você não quer a Bíblia de papel, não. Tem que ser na rocha. E aí? Você entendeu, irmão? Você entendeu? Vamos avançar, né, gente? Vamos Meu avançar. Deus, vamos evoluir. Vamos evoluir. Porque quem atualiza não fica para trás. Aleluia. Para a consideração final, mano. Que hora? Galera, 3 horas da pessoal, manhã, mano. deu São Paulo, Obrigado a vocês à que chegou noite. aí. da nossa Obrigado. hora Foi aí. essa rádio, é São Paulo, à noite. Galera, pessoal, quero agradecer a Aqui todos tá vocês comigo que aqui, ó. estão Eita aqui. aí. Deus abençoe. Ô, Glória. Cadê o pessoal? Deus A abençoe. menina lá com os olhos até fechados. Ele tá dormindo ali. É que é o Arcanjo Augusto. mano. Arcanjo Augusto. Ele entra na Augusto escola de Deus. dominical sem abrir a porta. Pessoal, ó, Tebleia Podcast lá no YouTube, se inscreve lá, Tebleia Podcast. Curte, Lá no compartilha, YouTube, curte, comenta. compartilha e tamo junto, viu? Marca nós. Pessoal aqui do Tebleia Podcast, pessoal, muito obrigado pra você que esteve aqui conosco ao vivo ou assistiu São Bernardo. o episódio aí com a gente, tá bom? Se inscreve no canal, ative o sininho da notificação, segue os nossos patrocinadores que estão aqui no link. Tamo junto, um abraço a todos vocês. Cleitão, fica à vontade aí.
Gente, Deus abençoe vocês. Tamo juntos. Foi um episódio especial. Eu nunca fiz esse horário, né? Mas vai ser bem. Eu creio que muita gente vai vir, vai assistir depois. Então, você que for assistir depois, curte, compartilha, comenta. Segue nossas redes sociais. Segue nossos patrocinadores aí na descrição. Tem vários patrocinadores, em nome de Deus, abençoado, com vários produtos abençoados aí pra te abençoar. E é isso aí. Tamo junto. Até o próximo episódio. Pastor, deixa o pastor se despedir aqui, ó. Pode falar Gente, eu isso quero aí. agradecer a oportunidade de estar com vocês e quero dizer para vocês que para mim é sempre uma honra poder estar falando de Cristo nos podcasts. Muitas pessoas, eu estava com o pessoal lá da minha cidade jogando bola na quadra e os caras são ímpios. Sim, mas gente rica, gente pobre. Sim. E aí depois eles falaram, mano, cara, tô acompanhando você nos podcasts lá e, meu Deus do céu, como assim? Porque são mensagens curtas, mas que fazem viver uma vida longa. Então, assim. Então, assim, quero deixar para vocês que, assim como Jesus um dia colocou a cabeça no travesseiro, e Jacó teve a ideia de colocar a cabeça na pedra. E os dois dormiam. Então, todas as vezes que você sai do propósito, seu travesseiro se torna uma pedra. Mas todas as vezes que você está dentro de um propósito, sua pedra se torna um travesseiro. Quando o seu travesseiro se torna uma pedra, você acaba tendo pesadelos. Quando a sua pedra se torna um travesseiro, Deus acaba te dando uma recompensa. Aleluia. Não deixe de sonhar. God Coloca bless aqui you. no do meio, por favor. Gente, Gente, obrigado. Deus Tamo abençoe. junto, ó. I love Coração you, guys. completo. Deus abençoe o Ó, coração coreano. Ó, tamo junto. Nação Viu? coreana. Deus abençoe, viu?